Bom, e siga lá que está gente na fila. Bora lá, última live. Então entramos agora aqui com formação imobiliária. Mais uma vez, voltamos a seguir aqui do espectro do consultor. Na live anterior foi entregue muito valor. Valor entregue por 3 brokers que têm acrescentado coisas novas aqui à atividade e espero que tenham contribuído para vocês que tiveram a ver, para verem também esta atividade com outros olhos. E esta atividade é claramente uma atividade de pessoas para pessoas e agora então também na questão da formação também é de pessoas para pessoas, claro, porque o conhecimento não ocupa lugar. Mais do que o conhecimento, são também transmitidos valores e cada vez mais os valores, cada vez mais esse tipo de características, a característica base da pessoa, o sumo, costumo dizer o estrugido da pessoa, é mais importante para esta atividade. Portanto, vamos ter agora aqui o Vítor Neves, vou ter o Tony Gonçalves, já disse, não vai haver legendas para o Tony, portanto, quem perceber, percebeu, quem não perceber, veja isto depois no YouTube tem legendas. E a Susana Gomes. A Susana Gomes não está muito ligada à formação, mas tem feito coisas fenomenais pelo setor e por isso merece este palco, merece que as pessoas, que alguém que não a conheça, que a conheça também, porque ela tem feito muito pelo setor imobiliário. Portanto, vamos então chamar aqui já de antemão os 3 protagonistas e vamos ver se eles estão aqui ou não. E vamos lá então. Olá! Olá! Como é que é? Alô. Não ter legendas, pá. Eu também não percebi isso. Tu disseste no YouTube tem legendas, mas nem no YouTube percebe o meu Eu faço produção, eu meto lá. Eu meto aquilo que eu quero, tipo, o pessoal não sabe, eu meto aquilo que eu quero. E estou a entrar no meu parceiro com o chat GPT, só que nem eles conseguem chegar lá, nem sequer aquela inteligência artificial consegue chegar aqui. Estou à procura do Vítor, e o Vítor parece que está aqui mais atrasado. Deve estar. Mas bem, vou fazendo aqui a conversa, até porque depois disto já não há mais nenhuma, podemos até derrapar um bocadinho mais, não há stress, a seguir só vou jantar, vocês também não têm nada para fazer, tenho a certeza. Homem, tu não estás já farto disto? Tu estás aí já desde as 2 da tarde, homem. Ainda fiz uma ao meio-dia. É dia da criança, tens os teus miúdos a chegar da escola. Trago-os para aqui, eles continuam, e o base. Está bem. E eles fazem à vez, estás a ver? Tipo, eles fazem assim, vai um, o outro vira, olha, já agora começas a criar aqui. não dá para ver, eu tinha a cadeira tudo arriscada atrás. E aquilo está sempre a rodar, tipo, e vocês não percebem quem é quem, já viste? Olha, eles deixaram a marca deles. E deixam todos os dias, nos cabelos brancos, deixam. Deixa lá ver se o Vítor... Rapaz, é assim, o Vítor... O Vítor atrasou, só está num sítio sem internet, que é sempre cenas que lhe acontecem, né? Pode ser. Então vou fazer já aqui a introdução. Bom, pessoal, Olha, tu explicaste ao Vítor como é que ele entrava, é que eu digo-te uma coisa, eu tenho sempre dúvidas, que eu não sou nada de Instagram. Eu agora estava aqui a pensar, como é que eu entro aqui? Eu falei com ele à hora do almoço. Pronto, então menos mal, porque eu estou sempre à Nora. Ele sabe. Por isso é tranquilo, só quando ele aparecer ali, pode ser no trânsito. nós puxamos para cima. Bom, então, quem é que nós temos aqui? Estas pessoas, o que é que elas fazem no dia a dia? Um vende sorvetes, o outro tira café, estou a brincar. Eu vendo chocolates. O que é que é os sorvetes? Olha, queres melhor do que isso? Não, e é digno. Mandas likes todos os dias. Tu não vendes sorvetes, tu dás alegria às pessoas, a felicidade de experienciar um bom sorvete, não é? E um bom café. Olha, está aqui grande Tony, já começa aqui o pessoal, grande Tony. O Tony só responde se vocês doarem. O Tony não conhece ninguém se vocês não doarem. É assim. E a Carla também. Ainda bem que já começaste com isso, e é verdade. Pá, pessoal, doei, já doei, logo no início quando vi o teu link, pá, eu fui lá logo doar, pá, nem que seja 5 euros, nem que seja 2 euros, pá, 10 euros, nós ganhamos tanto, e mesmo que eu não ganhe tanto, há sempre alguém pior. Infelizmente. Há sempre alguém pior, pá, Infelizmente. Portanto, porque é que nós estamos aqui, pessoal? Eu vou fazer um bocadinho de tempo, até chegar aqui o Vítor. Mas porquê é que nós estamos aqui? Olha, chegou, mas eu vou continuar e vou já chamá-lo para aqui e depois vou continuar aqui o meu discurso.
Ora, Vitor, anda cá, Vitor, nós queremos estar ao pé da gente. Anda Anda cá, cá. Vitor, já fez um smile, vá, aceita lá isso. E mete o telefone num frigorífico que é para não acontecer o mesmo que aconteceu na nossa live da Quinta do Pinheirinho. Que aquilo Ai. sobreaquece e depois cai, e depois levanta-se, e depois cai, e depois levanta-se. E então vamos lá ver se ele entra para aqui. Espera aí. Oh, convido outra vez, que o Vitor temos que fazer dupla verificação. Malta, aproveitem para doarem, que é para o Vitor poder vir, senão ele não vem. Yeah. Eu acho que o problema dele é esse. Enquanto a malta não doar, o Vitor não E entra. enquanto ele não entra, pá, parabéns. E enquanto ele não entra, pá, parabéns aqui para já por teres reunido esta malta toda e principalmente por esta angariação de fundos. Nós no dia a dia nós não lembramos dessas pequenas coisas e pá, acho que faz sentido hoje no dia da criança. É pena a gente só se lembrar, entre aspas, não, foi tu que lembraste, só nos dias das crianças. Por exemplo, nós estamos naquele corrido do dia a dia e pá, a gente lembra-se do Natal, dia de criança e tal. Não, é juntar, Pá, no fundo é ver, nós vamos fazer uma coisa, né? Como é que nós podemos potenciar isto ao máximo, não é? E é ler tudo o que anda aqui à volta e cruzar. E quando nós cruzamos isto, aparentemente, quando tu dás um propósito àquilo que tu estás a fazer, é muito mais fácil juntar outras pessoas. E foi muito fácil juntar 18 pessoas aqui comigo numa tarde inteira no horário que eu defini. Atenção. Ou seja, quando tu metes isto, eu vou levar isto também para o consultor imobiliário. Quando vocês levam para a vossa atividade o vosso propósito, a vossa intenção bem justificada, com princípios que têm honrosos, nem que seja princípios, nem que sejam os valores próprios, ok? Não estou a dizer que vão salvar o mundo, mas é muito mais fácil vocês terem a vossa atividade ou terem sucesso. Olha, Vitor Neves, caríssimo, meu amigo, está com dificuldade porque isto é só no telemóvel, não funciona no computador. O Vitor é cá dos meus, estás a ver? O Vitor é dos meus. Pois. Eu também, se pudesse ser no computador, adorava. Já está, já pediu, agora até pediu, vê lá. Agora até pediu. Ok. Espera aí, agora vamos... Mas haja pinheirinhos a juntarem esta malta toda e a terem iniciativas destas. Às vezes nós esquecemos, mas temos os pinheirinhos da nossa vida que se lembram, não é? Claro, o pinheirinho de trabalho, não é? O pinheirinho que passa. Mas é verdade. Espera aí, Vitor, anda cá, Vitor, que eu não te deixo fugir, Vitor. Isto é só para se fazer difícil. Tipo, é só mesmo daquela de... Ai, não quero. Ai, agora não me apetece. Agora é só quando eu quiser. Vai ser assim. Tipo, é como o Summit. Estás a ver? O Summit do ano passado. Tipo, mas quem é este gajo, meu? Tá só agora é que ele diz que quer vir. Então, mas quem é que ele pensa que é para me tirar 2 horas de sono a fazer criativo? Tem que pensar. É que o Augusto, ele disse logo, pá, não entra. Eu assim, não, Augusto, eu é que sei. Ele, não, pá, não posso fazer criativos, isto já está tudo em cima da hora. Já. Estás a ver? Nós vamos tentar. Assim, se isto atrasar, se isto derrapar, ainda bem que eu deixei o Vitor para o fim. Eu já nem digo a Susana nem o Tony, já digo o Vitor. Ainda bem que eu deixei o Vitor para o fim. Ó Vitor, tu não te apetece entrar aqui, né? Diz logo. Diz logo que ainda quer falar com vocês, pá. Ele já mandou o Vitor que te manda o convite a ti. Já mandou, eu já aceitei. Agora já é para aí a 4ª vez que o convido. Vitor, sai da live e volta a entrar, só favor. Com o telemóvel e se calhar sai do computador. Não tens nos 2 sítios ao mesmo tempo. Pode haver aí qualquer problema. Portanto, é isso que eu te convido a fazer. Enquanto nós estamos à espera, eu ainda estou a ver ali 200 euros fixos. E eu há pouco disse que deixem para o fim. Não deixem nada para o fim. Foi um erro. Está bem? Eu gosto tanto de estar enganado. Foi um erro. Portanto, se tiverem necessidade... É agora. Se tiverem necessidade, vão à casa de banho e dou. Sabes que eu há bocado tentei fazer isso enquanto estávamos aqui num live. Epá, e olha, e só fiz porcaria aqui no Instagram. Porque isto deixou de estar no live, não sei o quê. Portanto, isto é... Não, pelo menos é assim, para mim, que não uso assim muito o Instagram, não é? É assim um bocadinho esquisito. Portanto, sim, deixei para o fim precisamente por causa disso, que é estranho. É preciso ir lá se inscrever outra vez e tal, é preciso pôr a E mais,
É preciso Veja que ter depois um quando cartão, voltei ao live, mas, este banner que aparece aqui em baixo deixou de estar cá. Que eu até comentei a dizer, epá, olha, agora não me aparece nada. E não me aparecia. Foi estranho. É forças do além, a dizer para não contribuir. Para não? Para não, não. Mas para lá. Não, isso nem pensar. Depois acaba, Tive tanta dificuldade. Ai, calma! depois de acabar a live. Ei! Ah, Isto Olá. é do Piorio. Do Piorio. Quem é que é do Piorio? Ouve, eu liguei o computador, porque eu gosto muito mais do computador do que o telemóvel. Porque o telemóvel é como eu, quando aquece muito desliga. E de facto, eu fui pelo computador, confio muito mais nele, que é o meu instrumento de trabalho. Concluí que não é possível, portanto as funcionalidades não permitem, tive que ligar o computador, o telemóvel, desculpa. não. Muito bem, já cá estou. Já cá estás e seja muito bem-vindo. No computador só dá para O assistir. computador só dá para assistir. Mas Não dá Olha, para em jogar. ilhas tudo é possível, aqui no continente. Aqui tudo é possível. Muito bem. Estás em casa dessa vez, não estás em nenhum hotel. Hoje não estou em nenhum hotel, também não pode ser sempre. Hoje, por acaso, estou em casa, estive online durante o dia e agora ainda estou aqui maravilhosamente bem acompanhado, não é? Convosco, contigo, meu querido amigo, com o Tony, que já nem vale a pena discursar, não é? Sobre isso, e com a nossa linda Susana, que também é tão bonita e é tão bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa, ainda bem. Isto é pessoal todo brutal do mercado imobiliário e tudo pessoal. Eu quero dizer já que estão aqui as 3 referências que eu levo comigo no mercado imobiliário. A Susana porque me trouxe, o Vítor porque mostrou que o mercado imobiliário é mais do que vender casas e o Tony que me ensina muito a nível de competência mesmo, através do livro e a forma como eu acompanho, a nível de todos os ensinamentos e formação, que o Pinheirinho está lá, e formação, e agora vou para a formação do Vítor também, vou aprender avaliação imobiliária e são pessoas que eu quero estar perto, porque fazem todo o sentido. E eu não deixei este painel para aqui, como devem entender, não foi sem querer, foi propositado. Eu há precisamente um ano atrás estava a fazer a minha primeira apresentação para o mundo imobiliário no Summit Imobiliário Portugal, que começou exatamente às 19 horas. Portanto, isto tem muito significado para mim, não é só ajudar as crianças, eu meto-me um bocadinho o meu cunho e o meu interesse também puro nisto, e portanto tem este significado para mim, que são as 3 pessoas que me acompanham mais, no ramo imobiliário que eu quero estar mais próximo, estão aqui. Por isso, muito obrigado a vocês por me terem permitido crescer e estar dentro desta atividade. E agora, indo ao que interessa, pessoal, vamos lá. Este live está a acontecer por vários motivos. O primeiro, que é lógico, que é apenas não ir só, mas para ser muito simples explicar, olha, o Vítor está com dificuldade, está a aquecer. Não estou, não, estava a tapar a câmara apenas. Espera aí, eu tenho que fazer um print disto. Espera aí, vou tirar já o print disto, senão vou-me esquecer. Vamos todos sorrir? Espetacular, muito obrigado. E isto não é só o imobiliário, o Vítor diz muitas coisas que me fazem total sentido. E nós temos que agradecer ao setor. Agradecer ao setor por aquilo que eles nos permitem. Não sendo consultor imobiliário, eu tenho a agradecer o que o setor me permite. E, Vítor, tu obrigaste-me a agradecer ao setor praticamente todos os dias. Quando eu tenho um novo cliente, isso possibilita-me ter melhores condições de vida, ter mais opção para selecionar, e é por isso que eu estou também a fazer estas lives. Para agradecer ao setor aquilo que ele me está a dar. Eu sinto que tenho que retribuir com este tipo de lives. Hajam pinheirinhos ou não, com esta consciência ou não, é isso que eu sinto necessidade. Mais do que isso, é também minha responsabilidade, de alguma forma, melhorar. Não é dizer que todas as pessoas têm uma visão negativa ou deturpada em relação à consultoria imobiliária, mas eu tive essa visão. E eu quero que mais pessoas, tal como eu, vejam o contrário, vejam o outro lado. E por isso, essas atividades e associar de forma propositada, associar o imobiliário ao solidário. Isto não é inocente, é propositado, para que chame mais pessoas e obrigue as pessoas a verem que não seja possível mais desver a importância do que é o mercado imobiliário para estas pessoas, para as várias fases que acompanham várias famílias. E eu que o diga, tenho a agradecer muito ao mercado imobiliário, porque hoje vivo numa casa confortável com os meus 2 filhos e que foi uma lide muito quente
e que não tive o acompanhamento que podia ter tido, mas também ninguém adivinha que vai ter gêmeos, a viver num T1 com 40 metros quadrados, não chegava, ninguém adivinha isso, ninguém não procura casa, um T3 ou um T4 a seguir. Mas pronto, eu não tive esse acompanhamento porque também tive que procurar, foi uma lide muito quente. E seria muito interessante eu ter tido esse acompanhamento de um consultor imobiliário, na minha zona de residência, alguém que me mostrasse se aquilo é um T1 e é um casal jovem que vive lá, para onde é que estas pessoas vão? Eu queria que alguém tivesse, eu agora tenho esta consciência, e o consultor que tem esta consciência e conheça o mercado, perceba, se nestas casas existem estes T1s e são pessoas jovens, a família vai crescer. Eu tenho que lhe apresentar soluções para a próxima fase da vida dele e estar presente nessas soluções. Se isso acontecesse na minha vida e eu soubesse que eu fosse ter gêmeos naquela altura, eu iria contactar essa pessoa que me estava a mostrar as soluções para onde eu poderia ir viver a seguir. É esta a importância do consultor imobiliário. Não é só vender casas, é acompanhar a jornada do cliente antes dele ser cliente. Não é só o público quente. E agora, já estou aqui a falar muito, eu quero muito vos ouvir, porque tem aqui questões que são muito egoístas, e eu vou aproveitar isso, e são mesmo muito egoístas, porque eu quero que vocês me deem esse input, também eu vou aproveitar ao máximo, e vocês também que estão aí desse lado, ainda estamos a 200 euros, por acaso não saibam, e eu acredito que alguma coisa que tivesse dito aqui já tivesse valido pelo menos 1,5€, portanto podem ir doar 1,5€, e vamos começar com uma apresentação simples de cada um dos três. Vamos começar pelas senhoras desta vez, em vez de fazermos por ordem alfabética, porque há pouco chamaram-me a atenção e faz todo o sentido, e eu aprendo com os meus erros, e vamos começar pelas senhoras. Susana, Tony e Vítor. Faço uma apresentação simples. A idade, já percebi, também não me agrada nada. A ordem foi eu gostava de dizer que há duas distinções fundamentais nas idades. Uma coisa é a idade, outra coisa é a vetustez. A vetustez, que vem no código do IMI, não considera o estado de conservação. E a idade considera-se o estado de conservação. Atendendo a isso, não fica... Não, então o Vítor é o segundo e o Tony é o último. Porquê? Porque, entretanto, a Susana e o Vítor vão dizer tudo. O que o Tony diz ninguém percebe, mas já foi dito antes. Tony, eu acabo de ter as piadas todas. Eu acabo de ter as piadas todas. Eu já não consigo. Bom, vamos lá, uma apresentação simples. Maravilhoso. O Tony... Diz-me, Vítor. Percebamos nós o que ele diz ou não, a energia que ele dá é maravilhosa. Portanto, é verdade. É espetacular, De todos aqui no painel. Obrigado. Portanto, se foram consultores, durante quanto tempo? E porquê é que decidiram fazer o shift para a parte da formação / coaching? Basicamente é isso. Susana, honra é tua. Olha, antes de mais, eu quero agradecer-te a ti, porque tu és aquela pessoa que dás, e isto é o exemplo da pessoa que tu és. Não metas a chorar, está bem? Isto é a altura boa para pôr o Pinheirinho a chorar, não é? Porque eu trabalho contigo já há mais de um ano, e a verdade é que tu inspiras-me também a ser melhor. Precisamente por causa dessa tua necessidade quase de querer dar e de querer ser cada dia melhor e de querer, no fundo, de superar as expectativas de quem te rodeia. Portanto, eu acho que aí estás de parabéns. Vá, larga lá a lagriminha. Não vou, está cá, mas eu estou a segurá-la com correntes. Ai, Jesus! Bom, então... se eu fui consultora imobiliária, sim. Eu entrei no mercado imobiliário em 2013, depois da crise, não é? Minha formação é arquitetura, tem um bocadinho a ver, mas não tem, não é? E com a crise não havia trabalho na arquitetura. E a Susana pensou, olha, vou vender casas, não é? Ver o que é que isto dá. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Estive no mercado imobiliário como consultora imobiliária, tive 3 anos e até estava a ter bastante sucesso, só que não tinha a minha liberdade, na altura não se falava em equipas e portanto acabei por sair do mercado e pensar, ok, eu tenho que arranjar aqui uma forma de fazer outra coisa qualquer. Na altura conheci esta coisa do coaching. E depois fui convidada por uma imobiliária para fazer coaching aos consultores imobiliários. Eu achei fabuloso. E assim, isto é unir o útil ao agradável, não é? Quando saí
da imobiliária para criar este meu negócio que eu agora tenho próprio, eu posso dizer que eu não queria propriamente trabalhar com o ramo imobiliário, mas vocês não digam nada. Okay? Porquê? Porque estava habituada a uma série de consultores, que vocês de certeza que também os encontram, são aqueles consultores que reclamam da vida, que dizem que fazem, mas depois não fazem nada, que acham que a culpa é dos outros, etc. Epá, é muito difícil e é muito frustrante tu queres ajudar alguém que não quer ser ajudado, não é? Só que a verdade é que depois quando tu trabalhas por conta própria, não é? As pessoas que querem ser ajudadas e que precisam da tua mentoria, do teu guia, não é? Não são nada assim, são pessoas altamente inspiradoras, são pessoas que querem mais e, epá, pronto, e então fiquei rendida ao mercado imobiliário outra vez e já não saio daqui, não é? Estou presa. Boa. Vitor, Basicamente é isto. Vitor, tu não pensaste aqui a fazer isto por idades? Isso pode ser tu. Olha, eu começo a acreditar que não sou feito para este tipo de coisas. Vou-te dizer porquê. Porque eu queria fazer esta live no computador, percebemos que não dá. Agarrei o telefone, como eu estou ao telefone todo o dia, ele está sempre cheio de cremes do protetor solar e não sei o que na câmara, não funciona, tive que o limpar. Agora encostei o telefone ao computador, diminui a temperatura para o mínimo, não vá o fulano aquecer e acontecer como do outro. Então ele disse-me que estou a ficar sem bateria. Tive que ficar outra vez com a mão no ar, à semelhança do que aconteceu na nossa live anterior. Pinheirinho encostei horas de mão no ar, que se isto continuar, eu vou começar a chamar o meu PT na véspera para muscular os braços, porque eu já percebi. Bom, tudo bem, para mim isto é tudo um desafio e vamos seguir. Eu, de facto, não fiz nada intencionalmente, confesso-te. Eu entrei no setor imobiliário em 95, porque tinha uma namoradita na altura, que estava a estudar no Porto e que fez um part-time numa imobiliária. Entretanto, havia uma senhora a abrir uma imobiliária em Coimbra, queria consultores, e perguntava a um amigo que era o gerente da imobiliária dessa minha namorada, conhecia alguém em Coimbra, o meu namorado é muito bom, é um alto comercial, mas ele nunca... Ela achava que eu era um alto comercial, se calhar, tinha as ideias de uma forma gira, que era... Estava apaixonada. Pois, talvez na altura, ainda bem que isso passou, mas, portanto, acabou por me interessar muito. Essa senhora insistiu muito comigo para eu vir para a loja dela, não queria nada, eu estudava Engenharia Civil, o que é engraçado. E, portanto, eu tinha a minha mesadita, tinha o meu carro, era aqueles miúdos de 20 anos, para que é que eu ia trabalhar? Não era muito do meu foco. Acabei por ir em imobiliário, estive 9 meses como consultor, o meu primeiro mês foi maravilhoso, porque ganhei um dinheiro simpático, vendi 12 casas no primeiro mês, a loja tinha aberto no momento, não havia nenhum consultor, nem sequer administrativa, zero, e como eu pensei que aquilo ia ser maravilhoso, comprei outro carro novo, aquele que a minha mãe me deu, troquei por outro 2 meses depois, 6 meses depois comprei a minha primeira casa, de facto não passei o estádio do T1, a minha primeira casa foi um T3 mais um, portanto eu achei que isto ia ser maravilhoso, e portanto abri o meu próprio negócio 9 meses depois, portanto eu tive um período gestacional de 9 meses, e 9 meses depois abri a minha primeira loja. A minha área de formação é gestão, e quando eu já tinha a minha loja, era gestor, e eu pensei, isto serve-me de pouco, porque na verdade eu giro pessoas. Eu não giro muito a empresa é minha, é uma estrutura achatada, sou eu o gerente da equipa de consultores, tinha pai 12, mas na verdade eu precisava de saber isto. Então o que é que eu fiz? Fui fazer a minha primeira pós-graduação de gestão de recursos humanos, porque eu tinha que perceber um bocadinho mais daquilo. Simultaneamente, eu achei que sabia pouco. Fiquei com a sensação de que aquela pós-graduação deixou-me frustrado e, por coincidência, aparece um curso de formação de uma escola profissional a pedirem a abrir inscrições para alunos para o curso de gestão de recursos humanos. Eu candidatei-me e chamaram-me para uma entrevista. Eu até achei muito técnico, quer dizer, ter que ir a uma entrevista para frequentar o curso. Depois abriram-me o jogo que não tinham o formador de matéria e como eu já era pós-graduado naquilo, só podia ficar e fiquei também. Pronto, eu inscrevi-me para ir assistir ao curso, mas fiquei logo... Pois, fiquei. Também já estava a dar uma formaçãozita, deixa-me pensar,
Não, também já tinha dado contabilidade analítica e já tinha dado outras coisas na Internacional, na Figueira da Foz e, portanto, acabei por ir para esse. E nas Caldas da Rainha, marketing, numa especialização de gestão e eu dava marketing também. Bem, o que acontece é que continuei na minha vidinha, continuava com as minhas lojas, não percebia nada de como é que aconteciam as avaliações e ficava muito injustiçado quando havia uma avaliação que eu achava que era incorreta. Mas quem era eu para opinar, porque eu não era avaliador imobiliário, fui fazer a primeira pós-graduação de avaliação de imóveis, porque eu tinha que perceber daquilo. E percebi mesmo. Percebi tanto que fiquei como formador da Ordem dos Arquitetos e também na Ordem dos Engenheiros, daí aqui em Coimbra, em Castelo Branco, por aí fora. Pronto. Então, fiquei sempre com essa coisa, comecei a dar imensos cursos de avaliação. Eu tenho milhares e milhares de horas de formação de avaliação de imóveis. Depois acabei por fazer outra especialidade em avaliações fiscais, porque foi quando mudou o código do IMI. Depois, entretanto, fiz as avaliações fiscais, outra especialização. Depois fiz outra de empreendimentos e de não sei o quê no Instituto Superior Técnico. Mais tarde, acabei por fazer outra, para fazer um upgrade. E pronto, sou avaliador imobiliário porque o mercado chamou-me, não é? Eu não queria, mas não percebia as avaliações dos outros, tive que ir. Entretanto, depois também achei que na nossa vida há muito marketing. Eu tinha as minhas lojas, não é? Eu cheguei a ter as 4 e havia aqui no distrito de Coimbra e havia muita necessidade do marketing. Eu percebia pouco daquilo, fui fazer MBA em gestão de marketing, depois fiz mestrado em marketing relacional no imobiliário e depois fui para o doutoramento para Madrid, porque já que a coisa é esta, para a economia do imobiliário, isso tem. Pronto, e o programa das festas foi este, falta muito pouco, pelo meio fiz as incursões na psicoorientologia, nos PNLs todos e no coaching também, e a semana passada fui fazer outra especialização de mais 5 dias de internamento, como eu costumo dizer, de panorama social mental que adorei. E, portanto, tenho agora também esta habilitação, que espero eu fazer o exame final e ficar com essa graduação. Pronto, basicamente eu nunca andei muito à procura dos cursos, eles é que me chamavam por necessidade e eu tinha que ir. E como tinha que ir, fui andando até agora e ainda espero ir a mais uma coisa ou duas antes de morrer. E portanto, olha, acabei por não querer o imobiliário, mas como a outra senhora insistiu tanto comigo, fui lá ser consultor e depois abri a minha, porque achei que tinha mais. Ao abrir a minha, depois não sabia muitas coisas, tive que ir aprender, porque quando não percebe, cala-se, não é? E eu não gosto muito de me calar, então nada melhor do que ir ouvir a teoria para fundamentar. E depois, olha, comecei a dar tanta, depois a primeira vez que dei aulas no superior foi no ISLA, foi no ISCAC, hoje em dia vejo-me numa carrada de faculdades, não é? Em montes de cadeiras diferentes. E a minha área é esta, portanto, eu dou cadeiras generalistas, só dou cadeiras da área do imobiliário, só dou formações do imobiliário, portanto estou com recordes espetaculares, estou com cerca de 25 dias de formação por mês, inteiros, portanto já quase que rebentei e ninguém me disse, mas em total, para fazer muitas avaliações, ainda hoje chegaram mais 4 do Porto e 2 de Mira, portanto é maravilhoso, são mais 6 para fazer, que faço de madrugada. Portanto, hoje, para ser muito honesto, e desde aquele convite da Susana para eu ir ao marketing lá do QI Live, eu não ouvi muito o que disseram no QI Live, mas ouvi o suficiente para ir refletindo o que era bom para mim, não é? E então tive uns insights, lancei-me no marketing digital. Eu, como não tenho tempo para nada, nem percebo nada disto, contratei uma empresa que faz isso. O meu primeiro curso vai sair na próxima semana, portanto eu até tinha dito, olha, sobre 15 planos, se fosse 15 planos é maravilhoso, porque com 15 planos paga-me um dia de formação. A realidade é que tenho 92, portanto já está com 92 inscritos. Pois é. Pronto, e vai ser assim. Eu não sei como é que vou conciliar as marcações que tenho já feitas até ao fim do ano com as coisas que vou fazer à noite, mas vou ter essa capacidade e para o ano vou reduzi-las e vou ter tempo de agarrar um avião para ir dar só a mim comer com uma espetada para não ser durante a madrugada. É muito engraçado que eu há 15 dias fui jantar com o irmão dele porque adorei ter estado aqui com ele. E o Tony viu-me a dada altura à procura do telemóvel, corremos tudo duas vezes e eu não sabia. Está tudo bem, mas não sei, porque eu ando sempre em alta aceleração. Eu já deixei peças, estás a entender? Portanto, o metal, há peças que estão pelo caminho, mas depois surgem outra vez. Mas, portanto, estou numa fase, é uma fase em que só consigo fazer coisas à noite. A Susana, quando falou no Summit, Susana, só à noite e tal, porque, tipo, eu tenho sempre este constrangimento.
das datas, mas na verdade, mais uma vez, fui chamado a isto. Não faço grande publicidade, mas tenho as agendas sempre cheias. E, portanto, pronto, marco aos domingos as avaliações. Já não tenho uma criança, mas tive uma criança há muitos anos. Hoje a minha filha tem 20 anos, não é criança nenhuma. Mas, tipo, eu tenho que marcar as avaliações aos domingos, porque vou avaliar aos domingos, passeio nessa cidade, onde forem as avaliações, almoçamos, jantamos por lá, não sei o quê. É uma forma de estar em família e trabalhar em simultâneo. Mas, olha, fui um seguidor da vida. Digamos que a vida foi-me chamando e eu fui aceitando, porque eu acredito que nós estamos sempre com uma deusa à nossa frente, que é a deusa da boa sorte. E ela tem sempre os dois bracinhos de frente a nós para nos abraçar. Um é as oportunidades e outro é o tempo. E eu tenho medo de um dia mais tarde querer aproveitar as oportunidades, mas já não fui a tempo. Então eu agarro-lhe os dois braços e não vá um dia mais tarde eu precisar e não ter, porque já estou jurássico, já ninguém me quer em curso nenhum. Enquanto eu ainda aguento, vou para depois mais tarde, já sem ninguém me querer, olha, vou para o Meco e faço praia. Pronto. Basicamente. Onde a gravidade dirá quem és. Enquanto não houver algo que contraria a gravidade. Porque enquanto a gravidade eu também vou administrar sem problema nenhum. Boa, espetacular. Opa, isto é de certeza que é geral. Nós estávamos aqui a ouvir e estava tudo bem. Estava tudo bem. Obrigado. Muitas coisas que eu não sabia. Espetacular, muito bem. É maravilhoso sempre. Podes fazer outro live com o Vítor e deixá-lo a chorar mais um bocadinho. Eu estou chateado com o Vítor. Que ele veio a Setúbal e não me disse nada. É uma Mas eu afronta. posso dizer algo às pessoas de madrugada, porque eu sempre... Olha, há algo que eu aprendi em filosofia no liceu, nunca mais esqueci, que me foi transmitido pela minha professora de filosofia, Manuela Pinto Balsemão, que eu amei de coração, que diz que um dos testes de filosofia foi apenas uma coisa: a coruja de Minerva ergue-se ao entardecer. Comenta. Se ela soubesse o que ia ser o meu futuro, ela tinha posto o retrato da minha vida para todos comentarem. Mas sem dúvida nenhuma que comigo só há hipótese de ser ao anoitecer, porque eu durante o dia não consigo. Então, imagina, tu és um homem de família, com 2 gêmeos, e eu ia-te ligar à meia-noite quando chega a Setúbal, do género, já cheguei a Setúbal, vou desfazer a mala para amanhã às 9 horas dar curso, mas olha que eu estou pronto para as curvas, a essa hora ainda. Portanto, só que tu é que já não estás. Eu é que já não estou acabado. Neste momento ainda estou naquela fase. Porque eu quando marco com as pessoas é sempre a essas horas, porque é quando eu chego às... Olha, pergunta ao Tony a que horas é que eu jantei com ele. Isto. Portanto, deitámos-nos para às 2 ou 2 e tal da manhã, ou ao dia 9h30 lá estava eu a dar curso, que foi uma maravilha, e assim funcionou sempre. Portanto, eu não preciso de muito alimento para funcionar. Basta dormir uma hora, porque também acredito que a oportunidade de relaxar muitos anos na vida não é preciso agora. Muito bem. Tony. Bom. Ainda te lembras da pergunta? Isto depois do Vítor, não é fácil, caraças. Isto depois do Vítor, quem fala depois dele ainda foi com este destaque. Já não posso falar que tu já falaste. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado a todos por estarem aí. Eu tenho agora 50 e tal pessoas às 7h30 da tarde a nos ouvir. Por isso também obrigado a vocês. Quem é o Tony? Se eu fui consultor ou se não fui consultor? E estou no mercado... salvo erro desde 2005, eu não sou com contatos, mas salvo erro de 2005, e fui consultor durante uns 15 anos, mais ou menos. Porquê é que eu estou a dizer mais ou menos? Porque depois fiquei na parte da liderança de equipas, na parte do marketing lá da Predi Clube, tive um pouco mais com essa parte e fui sim dos poucos, não fui de um dia para o outro. Olha, hoje trabalho num cliente, amanhã não trabalho. Então durante um ano fui uma transição. E fui mais ou menos uns 15, 14 anos, mais coisa menos coisa, que fui consultor. No início as coisas correram bastante mal. Era na altura das vacas gordas, antes da Troika. Estavam todos a vender e não vendia nada. Depois, quando é que começou uma correr melhor? Foi na altura da Troika. Eu gosto de falar sempre disto agora, porque pode vir aí uma crise. E há consultores que estão com um pouco de receio. Não vai ser por vir crise que vamos faturar menos. Temos de mudar, se calhar, o nosso meio de trabalho, o nosso mindset. Mas as coisas continuam a acontecer na altura de crise, não? E eu sou a prova viva disso. Tive mais resultados na altura da crise. Depois os resultados começaram a acontecer e tal, não sei o que mais. Quando chegava um consultor ao escritório, tipo, quando recrutávamos, eu sempre gostei de ajudar essa pessoa a integrar. Não era a minha responsabilidade, mas sempre gostei. Eu sempre comecei sempre fui muita formação, sempre assisti muita formação. Não muito do ramo imobiliário. O Vítor Neves, na altura, é da altura do CFS.
Estamos a falar, se calhar, aí, sei lá, em 2008. Vi fotos que tu ainda tinhas cabelo 2010, e o Vitor estava a dar a formação. Eu era Ainda maravilhoso tinha, nessa caraças. altura. Pá. Tinha 30 e tal anos. Não, cada vez melhor, caraças. Agora é charme, pois, agora ele fala, é que a malta toda fica babada a ouvir, o Vitor. E então, pá, fui sempre fazendo formações e isso, pá, muitas do ramo imobiliário, também muitas fora do ramo imobiliário. Depois comecei a me interessar muito pelo marketing, foi por causa disso que eu fiquei responsável pelo marketing lá da Paddy Club. Não, pá, estamos a falar de marketing de conteúdo, por exemplo, nós já fazíamos, sei lá, se formos ver vídeos, se calhar 6 anos atrás, vocês têm vídeos da Paddy Club a fazer marketing de conteúdo, 6, 7 anos atrás, se calhar, ninguém fazia. Pá, então somos dessa altura, pá, nomes que vocês vão conhecer, tipo Érico Rocha, tipo esses gajos assim, logo no início, pá, eu sempre fui vendo isso. E depois, porque é que eu saí, entre aspas, de consultor imobiliário, depois mesmo na imobiliária, na Prédio Clube, comecei a dar só formação, ok? E porque é que eu comecei, porque é que eu dei este passo? Não fui financeiramente, porque um bom consultor, e na altura estavam a correr bem as coisas, não, e não fui para formador porque as coisas correram mal, as coisas estavam a correr bem, mas eu gosto de dar sempre o exemplo do, pá, sempre para dois tipos de pessoas. Aquela pessoa quando escala uma montanha e depois já vê uma. O objetivo é aquela montanha, depois chega ao final da montanha e diz: pá, eu agora quero aquela mais alta. Ok, e por isso os consultores estão sempre a quebrar recordes, isso é importante. Há outro tipo de pessoa que é escala uma montanha e diz: olha, consegui, agora quero ajudar outras pessoas a escalar a montanha. Eu era uma pessoa dessas, não me percebia, pá, não foi uma coisa decidida, não foi uma coisa, olha, vou fazer formação, não foi nesse sentido. Depois é que, pá, os resultados das pessoas que tinham formação comigo eram bons, ok? Eram acima da média, que eu via pelas outras imobiliárias. Pá, na altura, na Prédio Clube, nós temos pessoal que, não estou a dizer que eram todos, mas tipo do zero, se calhar no melhor caso, deve ter faturado em 4 meses de trabalho, que acho que ele começou em agosto, pá, para aí 80, 90 mil euros. Estamos a falar, para o bolso. Para o bolso. Quando nós contávamos a altura era para o bolso, por isso estamos a falar em 160, 170. Não estou a dizer que eu fui o único, pá, mas isto se calhar foi o melhor caso, tivemos vários casos assim. Depois comecei a ver, ok, aqui no Prédio Clube se calhar, pá, estou mais limitado, pá, eu gostava de experimentar isto para a rua. E foi aí que decidi escrever livros, fazer formação online. Eu, ao contrário do Vitor, comecei logo no online, porquê? Porque já era algo que eu estudava, já era algo que eu gostava, já era algo que eu gostava desta estratégia. Pá, eu sou muito, eu penso muito dessa forma. Então, até antes de ter o livro lançado, já tinha a formação toda gravada. Então, na altura, até fui antes da Troika e na altura não havia formação online. E já antes da Troika, desculpa, do Covid. Começámos a ouvir falar da formação online depois do Covid, mas antes do Covid já tinha a formação toda gravada. E pá, agora estamos para ir para as ondas. São momentos diferentes, porque tu quando começaste não lançaste um curso e vendeste 90 ingressos, né? 90 participações. O Vitor vai ultrapassar as 100 com certeza, porque ainda vai receber até dia 7, já lhe disse isto, ainda vai receber mais. E depois eu pergunto assim ao Vitor: Vitor, mas não estavas à espera? Ele assim: não. É muito giro. Bom, mas parabéns pelo digo isso. Sabes por que digo isso? Eu, de facto, há muitos anos atrás, eu não fui completo nas formações que fui fazendo, achei que era amassador. Mas eu também, há muitos anos, pá, em 2006, fiz o curso de tutor de formação online. Porque eu dei muitas formações, muita coisa que não disse aqui. E fiz outras também, que não comentei. Mas isto para dizer que, quando fiz o curso de formação de formadores online, de tutores de formação online, já agora porque eu dava muitos cursos de formação de formadores, eu dava o módulo da comunicação e fazia as autoescopias e uma série de coisas. E isto para explicar que eu, na altura, senti logo que quando nós fazíamos a formação online, por maravilhosa que ela possa ser, há uma coisa que eu não tenho e que 29% das pessoas reagem a isto. Eu sou um deles, ao cheiro. O Tony, por exemplo, se perguntar ao irmão o que é que aconteceu no último dia em que eu me despedi, eu abracei 80 pessoas. Ou seja, eu no fim do curso dou por mim às pessoas virem ter comigo cá acima ao palco, uma a uma, abraçarem-me. E eu gosto de abraçar as pessoas de olhos fechados, cheirá-las e sentir o meu coração a bater no delas. E faço isto muitas vezes em muitos cursos. Há outros que não, que as pessoas vão-se embora e não me dizem nada, mas há muitos dos cursos em que vêm todos abraçar-me muito. Opa, fico com uma ligação para a vida.
E eu há pouco não referi, mas isso é o que me alimenta. A minha remuneração é consequência do que eu faço. Mas sem dúvida que o meu alimento a sério é abraçar pessoas e sentir que as pessoas ficaram gratas por aquele dia. Porque basicamente eu detesto comerciais. Não sou nada comercial. Eu acho que o melhor consultor é aquele que é o menos comercial, mas que é gente, que ousa ser pessoa e que trata os clientes como pessoas que são. E isso distingue-se tanto, e isso é tão maravilhoso, que é quase impressionante que às vezes estou nos cursos e eles dizem: pá, você faz isto tão simples, é impossível não comprar. Mas é impossível não comprar porque as pessoas querem, não é porque eu lhes vendo, né? Eles é que querem. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Já agora agradecer às 2 pessoas que já doaram, temos mais 15 euros para o bolo. Muito obrigado a vocês, haja essa proatividade e obrigado por estarem desse lado, que é por isso também que nós estamos aqui. Uma das pessoas foi o Márcio, que também participou num dos outros painéis, que também agregou muito valor na questão das redes sociais e foi mesmo muito, aliás, todos os painéis. Alguma coisa que eu aí, não sei o que foi, mas algum destes... Não? Não foi daqui. Não? Ok. Não, Mas no Funchal, sabes? Tu pensas que não pinheirinhas existem, botas no Funchal. Estou. Até tem internet. Bom, então, vamos lá passar aqui à segunda questão. Portanto, são 19h40, aquela hora em que eu disse: quando chegar a esta hora, eu passo para a pergunta 8 e 9. Agora vão sofrer. Vitor, não te atrasasses. É assim. Por isso, vamos lá. Quais é que são as principais... Há uma grande responsabilidade na transmissão de conhecimento, certo? E qual é que é o principal desafio nisto? Porque cada vez mais aparecem experts de toda a área. E o que é que vocês sentem? Quais é que são os desafios na transmissão de conhecimento? Okay. Pode ser a Susana e depois vamos trocando a vossa ordem. Susana, Tony, Vitor. A Susana começa sempre. Olha, isso que estás a dizer é muito verdade, não é? Existe aqui uma grande responsabilidade quando nós passamos conhecimento e temos que ter aqui uma capacidade de comunicação muito clara, porque a verdade é que as pessoas todas são diferentes e todas elas vão interpretar aquilo que nós dizemos de forma diferente. E isso às vezes até nos dificulta um bocadinho, porque nós temos que fazer um bocadinho mais de exercício para deixar as coisas muito claras, para que a pessoa do outro lado, no fundo, adapte a linguagem dela àquilo que está a receber, mas é importante que a informação seja apreendida de forma correta, não é? Mas, essencialmente, nós hoje vivemos num dia em que o Google é fantástico, não é? E se a gente for ver bem, está tudo no Google, não é? Agora, hoje em dia, não é? Vais perguntar ao ChatGPT e ele diz-te tudo aquilo que precisas de saber. Portanto, eu acho que aqui o maior desafio, efetivamente, é tu superares as expectativas de quem está do outro lado de forma muito humana e muito genuína. Porque eu acho que é isso que as pessoas estão à nossa espera, não é? Se eu chegar aqui e entregar uma formação tipo chapa 5, olha, está aqui o conteúdo e toma lá, já ninguém faz isto. Já ninguém faz isto, não é? Por isso é que eu recorro muito ao coaching, porque acho que é mais uma conversa e é nas conversas que nós também aprendemos muito, por isso é que eu gosto muito desta questão das partilhas, não é? Obviamente temos que partir de uma base, mas a base é a parte mais fácil, é aquela que toda a gente hoje em dia tem acesso, não é? Nós vivemos num mundo fantástico e temos acesso ao conhecimento de uma forma muito quase instantânea, não é? É só ligar o computador e já está. Mas é isso, é nós sermos melhores dia a dia, mas com essa humanidade, com essa genuinidade que eu acho que nos diferencia e que marca os outros. Okay, acho que esse é que é o grande desafio. Está respondido. Tony, queres acrescentar? Bom. Força. Bom, é assim, eu acho que quem está deste lado, entre aspas, nós os 4 e muitos como nós, tem uma responsabilidade muito grande. Porquê? Porque nós temos que ter a consciência que lá por eu ter feito alguma coisa de uma maneira e ter tido determinado resultado, não quer dizer que outra pessoa vá fazer as mesmas coisas que eu fiz e tenha um resultado. E temos de ter cuidado com isto. Porquê? Se nós começarmos a falar por mim, se eu começar a dizer, pá, faz assim porque eu fiz assim desta forma e deu resultado, replica,
E se a pessoa não tem resultado, eu estou a criar culpa em cima da pessoa. E a pessoa vai se sentir tipo, pá, eu não percebo nada desta porcaria, eu vou mudar de ramo, eu sou mesmo. E se eu já não estava se eu, enquanto fumando, já não tinha, pá, boa autoestima, já não tinha confiança, ainda fico pior, porque começo a pensar, pá, se eu fazia assim, resultava, para que não faço. Mas ao mesmo tempo, nós temos de dar, pá, dar a entender às pessoas que, ok, o caminho é este, porque eu já percorri esse caminho. Temos a ter a consciência de dar a entender, ok, eu percorri desta forma, tu tens de percorrer também, isto funcionou comigo, testa, vê outras formas, mas nunca criar aquele sentimento que ele pode ter de culpa. E depois outra coisa muito importante, que está muito na voga agora, que é, pá, agora é só motivação, motivação, motivação. E é preciso ter atenção que nem sempre é só motivação. Às vezes a maior força é sempre nós temos de dizer às vezes às pessoas, pá, é melhor desistir do ramo. Às vezes nós pensamos, já desistir é para fracos e isso, nem sempre. Porque imaginemos que, eu dou muitos exemplos fora do ramo imobiliário, porque às vezes é mais fácil de relacionar. Se eu tenho um amigo ou uma amiga que está numa relação tóxica, eu estar a dizer a essa pessoa para desistir da relação é melhor para ela. E estar a motivar a pessoa a continuar naquilo é mau. Então no trabalho é igual. Eu a ver deste lado, por isso é que eu gosto das mentorias, eu gosto do acompanhamento, eu gosto muito disso por causa disso. Eu a ver deste lado que, pá, a pessoa não está feliz, só que às vezes nós somos muito, pá, somos muito resilientes, a tal história da motivação. Não, consegue, e tu vais e tal, não sei o que mais. Pá, às vezes é preciso ter muito mais força para desistir do que para continuar. Às vezes o continuar é mais fácil do que desistir. Com isto também não estou a dizer que todos devem desistir. Atenção, eu sou um gajo muito otimista e tal, não sei o que mais. Não estou a dizer que devemos desistir. Estou a dizer que nós, deste lado, temos de ter essa responsabilidade que não pode ser só motivação, não pode ser só porque aconteceu comigo, contigo vai acontecer. Temos de ter essa responsabilidade porque senão, o que é que vai acontecer? Vamos tornar as pessoas dependentes de nós. E eu não gosto quando as pessoas estão dependentes de formação. Eu não gosto de quando... Não gosto, entre aspas. Tipo, é bom nos formarmos, ok? Mas é bom agir. E quando nós vemos pessoas que vão sempre a formações, sempre a formações, sempre a formações, sem querer, cada vez que vamos a mais formações, ok? Podemos correr o risco de, ok, pode haver algo atrás. E pode ser uma formação para, ok, vou aprender algo melhor, pá, como o Vitor, por exemplo, pá, nós vemos a sabedoria que este homem tem, ok, tipo, fui sempre, não foi por falta de autoestima, entre aspas, tipo, não, ok, fui sempre, fui aprendendo, fui fazendo, fui aprendendo, fui fazendo, fui aprendendo. Por isso é que ele chegava lá, era formador, era formando, depois era formador, era formando, era formador, ok, está sempre em evolução. Às vezes vemos consultores que, tipo, formação, informação, informação, e a faturação não escala. E a faturação não escala. E essas pessoas, pá, que eu muitas vezes digo, por exemplo, na academia, nós, pá, a nível de horas de conteúdo lá, pá, nem sequer tenho noção, mas deve ter umas 200 ou 300 horas de conteúdo. E eu sou o primeiro a dizer, pá, atenção, aquilo é um buffet. Porque às vezes as pessoas dizem, mas quanto tempo é que eu demoro para fazer aquilo? Não, aquilo é um buffet. Tu não precisas comer aquilo tudo, tu só comes o que tu precisas. Tens aquilo lá tudo incluído. Pá, tu podes querer a fruta e outra pessoa pode querer o arroz. Não comam tudo. Porque comer tudo às vezes é mau. Se ficar dependente disso, às vezes é mau. E principalmente, quanto mais eu faturo. Quanto mais eu faturo, menos conteúdo tenho de ver. Se calhar é conteúdo mais, ok, mais pragmático, mais, se calhar mais com mentoria, mais, ok, pá, se tu for, é mais limar as arestas, ok? Mas isso é importante também. E às vezes as pessoas não fazem isso porque as pessoas que faturam muito depois começam a pensar, não tenho tempo para formação. A questão não é. A questão é que uma pessoa que fatura 100 mil, se calhar só basta uma hora de conversa com alguém que já percorreu o caminho, ou mesmo alguém que não tenha percorrido o caminho, não por aí, mas às vezes basta uma hora e essa pessoa acaba o ano com 150. Não precisa de ver aquele dia todo de formação. Então, nós deste lado temos de ter a responsabilidade de não pôr as pessoas dependentes de nós. É muito importante isso. Só que também as pessoas têm de entender depois, ok, tipo, se eu digo, pá, vai-te embora e vai fazer, é para o bem dela. Tipo, às vezes digo, pá, não precisas disto, pá, vai-te embora, vai fazer as coisas, porque é isso que eles precisam. Então tem de haver as duas coisas aqui, e isso tem de estar um pouco do nosso lado. Vitor, qual que é teu? Eu fui ouvindo, mas mais do que aquilo que eu ouvi, de facto, não me preocupei desta vez a ouvir o que a Susana disse ou o Tony, fui ouvindo transversalmente, mas eu fui sentindo o poder da tua pergunta em mim.
Eu não vou nunca preocupar para nada, nem tenho desafio rigorosamente nenhum em curso nenhum. A única coisa que alguma vez tive que nunca mais esqueci foi quando estava a dar uma cadeira de marketing aqui em Coimbra, no ISCAC, e lembro-me que no primeiro dia de abertura do semestre, da minha cadeira, houve um formando, um aluno, que disse logo, eu já sou licenciado em marketing. Ele estava numa pós-graduação de gestão em marketing e ele disse, eu sou licenciado em marketing. Eu nunca mais me esqueci disso, porque eu disse, isso vai ser maravilhoso para mim, porque eu não estou muito certo nisto que vou dar hoje, que vou dar nesta cadeira, e vou-lhe pedir ajuda em tudo o que eu não souber. E o fulano, quando viu aquilo, disse-me logo, mas eu não sei assim tanto, eu fiz licenciatura. Então pronto, então já olho para ti. Gênio. Que gênio. Portanto, basicamente, sempre consegui lidar bem com esse tipo de matérias, não tenho qualquer problema em ajoelhar e pedir perdão se engana alguém com alguma coisa que tenha, mas posso dizer que não me ocorre nenhum exemplo, até hoje. Portanto, ainda há de acontecer. Pinheirinho, mas a verdade é que as coisas mudam, os comportamentos mudam e aquilo que eu sei vale zero daqui a uns tempos. Mas eu ainda tenho a capacidade de me ir adaptando e, portanto, de me ir atualizando do que se passa aqui e o que se passa noutros países. E, sem dúvida nenhuma, que também leio, ainda consigo ler, apesar de ver mal, mas ao perto consigo ler e, portanto, a coisa funciona. Ainda não me aconteceu alguém dizer mal que eu não saiba, porque isto já são 30 anos no palco e, portanto, 30 anos no palco já virámos tanto frango, já são tantos milhares de horas, que já lidamos com tanta personalidade, mesmo quando eu vejo pessoas que estão desamadas, estão a viver desamor e que foram fazer um curso por obrigação, eu respeito imenso esse estar. Compreendo que se calhar era no lugar dele, se vivesse uma relação tóxica, também iria para um dia de formação em desamor e, portanto, eu envio logo o mecanismo de compensação àquela pessoa e funciona tudo sempre lindamente olha, nunca tive desafios nenhuns, portanto, eu quando vou dar um curso, eu vou com o espírito que vou dar o meu melhor. Por vezes verbalizo isto nos cursos. Eu tenho uma filha e ela não vai ter um pai para a vida toda. Eu não sei quando é que lhe vou falhar. A única coisa que eu peço aos deuses que me escutam é que ela tenha alguém que a ensine com a mesma convicção com que eu ensino os meus formandos. E muitas vezes dou assim algumas dicas que o pessoal fica em choque num curso e eu digo, eu estou-vos a fazer isto, a desgastar muito mais energia do que se tivesse a expor a matéria, mas porque eu espero que um dia façam à minha filha o mesmo que eu vos estou a fazer a vocês. Porque a intenção é a melhor que há e eu não ganho comissões do que vocês fazem. Por outro lado, eu também sei que há aqui um paralelismo que eu separo muito bem. É informar ou comunicar. E eu tenho a certeza que comunico a maioria das vezes. Porque informar, por definição, é pôr alguém ao corrente de algo que desconhece. Comunicar é ter a certeza que a informação chega lá. E eu tenho mecanismos de pergunta para ver se chegou ou não chegou, e se não chegou eu reestruturo e apresento de outra forma. Agora, o que importa não é aquilo que as pessoas sabem depois de um curso connosco, comigo, com o Tony, com a Sana, seja com quem for. O importante é aquilo que elas fazem com o que aprendem. E aquilo que elas fazem com o que aprendem necessitam de uma outra energia. Porque se eu fizer um teste no final de um curso, a malta responde. Eu sou daqueles que dou 20 em exames, tal como dou negativas na boa, sem problema nenhum. Mas, portanto, dou aquilo que for. Agora, sem dúvida, que eu muitas vezes questiono esta pessoa que teve 20, o que é que ela faz na prática? Porque o fazer é um domínio do saber diferente do saber saber. O saber fazer é diferente e o saber ser ou estar é uma outra coisa totalmente diferente. São domínios do saber diferente. Pinheirinho, eu quando estou a comunicar, eu por acaso comunico muito melhor para centenas de pessoas do que para dezenas. Gosto mais de palcos grandes porque parece que puxam mais por mim e a mensagem até acho que chega mais. Mas isto para explicar que a interpretação que cada pessoa faz de nós pode ser variadíssima. E nós quando nos pomos no palco estamos sujeitos a isso. Mas acredita que mesmo nos desafios em que já me aconteceu estar em auditórios em que eu não vejo cara de ninguém porque é tudo escuro e temos holofotes na nossa cara, para mim continua a ser igual. Tenho apenas mais dificuldade porque não tenho olhos para olhar. Eu preciso olhar para olhos, para olhar para a alma de cada um que está à minha frente. Mas, mesmo assim, funciona. Porque eu tenho que pensar que aquelas caras que estão à frente e que me escutam, alguma coisa que nós dizemos pode ser altamente significativo. Concordo inteiramente com a Susana, concordo inteiramente com o Tony e com o que ouvi, na pauta de quando diziam que às vezes basta um pouco e uma palavra que é significativa para mudar a vida das pessoas. É muito giro, as mensagens que eu recebo ao longo do dia, os colegas deverão receber igual, e tu também, de lembra-me disto que você disse meu, e não sei o quê, fui seu aluno no ano não sei de quantos, e você disse uma vez isto, que ainda hoje digo muitas vezes.
Opa, sabes qual é o meu sonho? É que não estejam presos a mim, mas que um dia, quando eu já cá não estiver, falem de mim como eu falo da Manuela Pinto Balsemão, que ainda me lembro de frases dela. E, portanto, há coisas que ancoram na nossa vida. E quando nós conseguimos ancorar algo e que isso positiva a pessoa. Por exemplo, recordo-me de uma vez ter uma fulana que subiu de cargo e que foi despedir-se num curso meu do Porto. E que foi despedir-se da turma e disse: este senhor, o primeiro dia que me conheceu num curso, disse que tinha a certeza que ainda ouviriam falar de mim porque tinha esse feeling. Pois muitas vezes estive para desistir, chorei muito, mas quando fechava os olhos via a cara dele a dizer-me aquilo e persistia. E na verdade fechei este mês a fechar 12 escrituras. Lembro-me dessas palavras dessa senhora no Porto. Epá, isso dá-nos vontade de continuar a ser o que somos. Mesmo que sejamos alvos de críticas de alguém. Mas enquanto impactarmos pessoas e enquanto pessoas contribuírem para o setor positivamente, eu continuarei a ter este registro. Ou seja, eu estou agradecido ao imobiliário, ao Pinheirinho, porque a minha qualidade de vida, boa ou má, a que eu tenho ao setor devo. Durante muitos anos tive as minhas lojas todas e para onde vivia naquela, tinha as lojas, os consultores todos, aquilo fluía. Mas a dada altura eu senti que estar a satisfazer pessoas apenas consumidor final não me dava felicidade. Isso só me dava dinheiro. A felicidade dava eu transferir o que acreditava ser as boas práticas do setor a outros, para que eles o fizessem e isto alcançaria muito mais gente. Opa, é uma missão, na verdade. E, portanto, isto move-me, independentemente da remuneração que tenha, move-me sempre. E, portanto, quando tu perguntas qual é o desafio, eu não tenho desafio nenhum. Nestes anos todos disto e nestas horas todas nunca tive desafio nenhum. Pode haver uma pessoa, já me aconteceu, haver assim uma coisa menos simpática, mas eu quando vejo algo que não corre bem, costumo perguntar à pessoa: olha, eu sinto que não está bem, está com um processo pessoal, não acha melhor sair e ajudar? E as pessoas compreendem que eu estou a fazer isto por amor. Às vezes até digo, não é por mim, mas noto que está inquieto e que está a prejudicar os colegas do lado e custa-me imenso por eles. Se pudesse sair, aconteceu-me isto duas outras vezes na vida e as pessoas agradecem esse convite. E flui tudo sempre em maravilha e continuamos sempre na boa. Portanto, nunca tive problema rigorosamente nenhum. Espetacular, espetacular. Mas já responderam. Portanto, geralmente há estes desafios no desafio de transmitir conhecimento e, por exemplo, o que sinto é uma grande responsabilidade devido a alguma visibilidade que já começa a ter e tento ter muito cuidado com a forma como falo. Lá está, como o Tony diz, que é preciso muito cuidado, ter mesmo muita responsabilidade. Às vezes aquilo que eu posso transmitir que possa ter resultado comigo ou com um cliente meu, por exemplo, pode não resultar com o resto o resto da minha audiência. Portanto, eu sinto muito essa responsabilidade e o meu desafio está sempre presente com essa responsabilidade. E agora, a próxima questão é uma questão que faz algum sentido, que eu já ouvi várias opiniões, inclusive de outros consultores imobiliários, que é: deve um formador do setor imobiliário ter passado pela experiência de consultor? Sim ou não? E já agora, porquê? Susana. Olha, eu diria depende. Depende, não é? Eu acho que depende também das expectativas de cada pessoa, não é? Eu só posso falar na realidade por mim. Eu não posso mentir que o facto de ter passado pela parte de ser consultora imobiliária me ajuda imenso a criar conexão com as pessoas e a perceber exatamente o que é que elas estão a passar. Porque eu estive precisamente no lugar delas. Agora, vale o que vale, porque eu estive num lugar semelhante ao delas, mas eu não sou cada pessoa, e cada pessoa tem uma experiência diferente. Portanto, se me ajudou, claro que sim. Agora, eu acho que se a pessoa tiver um interesse genuíno em ajudar os outros e procurar a informação necessária para o fazer, à partida pode fazer muito, não é? Uma das coisas que aprendi no coaching é que tu não precisas de saber especificamente o que é que a outra pessoa faz para poderes ajudar. Portanto, à partida as coisas funcionam bem. Agora, que me ajuda muito, claro que sim, porque eu tenho este insight do lado de dentro também. Portanto, eu acho que faz sentido, mas acho que não é uma coisa essencial. Ok? Ok. Vítor, qual é que é a tua opinião em relação a isto? Eu acho que é assim.
Se por um lado eu acho que é interessante, porque uma pessoa sentiu na pele as mesmas dificuldades da pessoa, portanto desenvolve-se este processo de uma forma empática muito fácil. Por outro lado, eu era consultor imobiliário em 1994, queres falar disso? Portanto, eu esqueci do que eu. Portanto, isto já lá vão 30 anos, ou, quer dizer, eu nunca mais fui consultor. Mas há uma coisa, é que nós ouvimos pessoas todos os dias e ouvimos as dificuldades e sentimos na pele as dificuldades deles e reportamos. Tony, Pinheirinho, se tu me perguntares se é preciso uma pessoa ser para dar a cura, então os médicos têm de ter a tuberculose para receituar isso. E, portanto, eles não precisaram ter a doença para passar um medicamento ao doente. Têm é que saber efetivamente a causa, têm que estudar bem a matéria. Eu, por exemplo, não dou nenhuma matéria que eu não saiba. Quando me fizeram já convites na vida para, pode dar isto, opá, não dou nada disso. Olha, a gestão do tempo, acho horroroso. Por exemplo, eu quando fiz a pós-graduação, tive cadeiras disso, acho horroroso, não é a minha praia, há de haver pessoas maravilhosas a dar isso que não sou eu. E, portanto, eu não sou um gajo que gire bem o meu tempo, eu trabalho muito mais do que devia e, portanto, sou exemplo para quê? Agora, sem dúvida que quando nós percebemos uma coisa do ponto de vista científico, recolhemos a atualidade, sabemos o que é, como se diz academicamente, o estado da arte. Se sei qual é o estado da arte, se sei que há matéria científica que valida determinada coisa, são artigos de opinião, que nós, quando aprendemos, eu pelo menos sou vítima disso. Eu não há nenhum curso que faça na vida que não feche os olhos de vez em quando sobre o risco dos professores pensarem, este adormeceu. Não adormeci nada. Eu estou já a relacionar aquilo que estou a ouvir com aquilo que ensino no dia-a-dia e em que é que isto pode ser útil. E, sem dúvida nenhuma, que quando nós estamos neste processo, e depois é para testar. Ao testar se isto valida, adoro. E eu muitas vezes peço a agências, importa-se fazer o teste disto 30 dias, que eu quero ver a eficácia disto. E quando vou a um curso e digo 85% dá sucesso nesta matéria, se aplicarem esta teoria que estou a dizer, X% corre bem. Não é uma ideia que, tipo, olha, preciso lhe dizer esta percentagem. Nunca. Porque eu digo, inclusivamente, quando estou autorizado a dizer qual é a agência que fez o teste. E, portanto, também só peço a pessoas que eu sei que gostam do conhecimento científico e que gostam de matéria palpável, porque não vou perguntar a um diretor que se borrifa para isso, porque eu já sei que os resultados são adulterados. Tem que ser um diretor que é um fulano que gosta da academia, que gosta da validação científica, e eu também gosto disso. Portanto, basicamente, quando ouço algo, ok, eu hoje não sou consultor há 30 anos, mas lido com eles todos os dias e ouço-os todos os dias, ouço as suas dores e dou-lhes respostas sempre. E muitas vezes, e isso para mim é uma delícia, tipo, lembro-me de ir ao Algarve e ver uma casa à venda à minha frente e eu fumar num terraço. E digo a uma diretora, então você não tem vergonha aqui que uma agência não angaria isto, o número de particular, e ela, não, essa senhora não entrega nem por nada. E eu, tunga, enquanto fumo um cigarro, papo-lhe um exclusivo, e depois liga à diretora, olha, venha cá com o contrato que isto já está exclusivo na sua loja. E isso continua-me a validar o que digo. E, portanto, mas tenho que estar na descontra, que é para me apetecer fazer isso. Mas não preciso de ser consultor, eu acho, para provar aquilo que funciona. Até porque, eu não sei como é que faz o Tony e a Susana, acredito que sim, mas eu insisto em que cada curso que dou chamo pessoas ao palco, cá para cima, para fazer testes comigo, e eu demonstro em teatro o que é que faria no dia-a-dia na rua. E perante cada dificuldade, e depois há aquela fase em que todos eles, e se o cliente existe? Eu, se o cliente existe, ok, caro cliente, vir-me para ele e respondo logo como se fosse ele a dificultar-me a vida. Que é para ele sentir na pele como é que se safava daquela. Tipo, não tem hipótese. Percebem que de facto a coisa funciona. É isso mesmo. Respondi. Não sei se respondi. Muito bem. Tony. Olha, isso eu acho que, tal como a Susana e o Vitor responderam, acho que responderam muito bem, nós temos de ver dois pontos de vista. E eu agora sou formador e tive durante muitos anos enquanto consultor. Eu acho que é mais importante para o consultor ver que aquela pessoa já passou pelo que eu estou a passar do que deste lado. Para que eu estou a dizer isto? Eu acho que não é necessário. Para responder diretamente, eu acho que não é necessário o formador ter sido consultor. Mas eu na altura, quando era consultor, não pensava assim. Mas eu aprendi muito enquanto consultor, por exemplo, com o Paulo de Vilhena, que nunca foi, estou a dizer muito sobre o ramo imobiliário, porque eu tinha uma formação para consultores imobiliários. E eu aprendi muito com ele, que ele nunca vendeu uma casa, entre aspas. Como também aprendi muito com o Vitor Neves, com o Máximo Forte, e com os Estados Unidos e tal, não sei o que mais, Carlos Rentalou, tipo com esse pessoal todo. E agora, depois de sair do ramo imobiliário, tal como o Vitor disse bem,
Acho que aprendi mais, acho não, tenho a certeza que aprendi mais sobre o ramo imobiliário depois de sair de consultor do que na altura. Porque na altura, enquanto somos consultores, andamos muito, é sempre um cliente e tal, não sei o que mais, nós não paramos tanto para estudar. E se paramos para estudar, não fazemos aquilo que o Vítor disse, bem, vou pensar como é que eu ponho isto no ramo imobiliário. Eu ainda fui conseguindo fazer isso enquanto estava na imobiliária, porque saí depois, já começava a dar formação lá. Mas já não era enquanto consultor. Então, hoje, por exemplo, eu consigo explicar o exclusivo muito mais facilmente do que eu explicava antes. Muito mais facilmente. É muito mais fácil um proprietário hoje em dia aceitar um exclusivo com o Tony de hoje, que já não é consultor, do que o Tony de antes. E eu consigo, por isso, explicar de melhor forma. Porquê? É a tal história que o Vítor disse. Nós vamos falando com o consultor, vamos falando com outros, vamos ver o que é que vai resultando e tal, não sei o que mais. Depois nós falamos com o pessoal que fatura 5 mil, com o pessoal que fatura 500 mil, 3 milhões e 4 milhões. Ganhamos um conhecimento muito maior agora deste lado. Agora, eu compreendo que do lado do consultor, e esta crença vem sempre do lado do consultor, este fulano nunca foi consultor, e tal, não sei o que mais, e que ficam com aquela crença, eu nunca teve aqui deste lado. E eu estou a dizer isto, porque eu também sentia isso na altura enquanto consultor. Enquanto consultor, eu cheguei a ir a formações, que era aquela, para que eu estou aqui, eu nunca vender uma casa e tal, não sei o que mais. E depois uma pessoa sai de lá e diz, fogo, olha, porreiro, o gajo foi bom. Eu nunca tive, porque como não está fora da caixa, ok? Acaba por pensar de outra forma e acaba por pensar melhor. O Paulo de Vilhena traz coisas que é de gestão, por exemplo, de empresas, na parte para o consultor imobiliário, porque o consultor é uma empresa. Coisas que numa formação normal do ramo imobiliário não existem. A formação do ramo imobiliário é tipo, tu és trabalhador por conta própria e é como tu tens um autoemprego e tal, não sei o que mais. Tipo, ok, a nível de gestão de tempo, por exemplo, ele fala de uma forma completamente diferente dos outros. A nível do ramo imobiliário, gestão de tempo para o ramo imobiliário. Estar mais próximo da escritura, a prestação não é assim tão importante. São visões diferentes, não que esteja certo ou errada, são visões diferentes. Por isso, hoje em dia, sinceramente, eu não acredito que um bom formador tenha ter sido consultor, mas eu sinto que os consultores dão muito valor a isso. E isso é errado. E eu estou a dizer isto e podia estar aqui a dizer o contrário. Não, é importante porque eu fui 15 anos consultor. Não é por aí. Conseguimos entender o que é a dor do consultor, ok? Conseguimos que estivemos lá, ok? Mas não é importante para dar aquele método de trabalho que é importante para o consultor. Sinceramente, acho que não é assim tão... E, atenção, eu fui mudando... Se me tivesse feito essa pergunta há 4 anos atrás, eu respondia de maneira diferente. Tal como, que não tem nada a ver com isto, e também era daqueles que dizia, ok, para ser broker é importante ser consultor. Não é. Agora, se tem um bocadinho diferente, tem porquê? Porque ele já foi consultor, ele sente ele sente na pele. Mas eu conheço muitos bons, e vocês também, de certeza, muitos bons brokers que não percebiam nada do ramo imobiliário e têm grandes agências. E conhecemos bons brokers, brokers que não conseguem, por agência, a faturar bastante e eram excelentes consultores. Então, não vai ser por aí. Não vai ser por aí. O Brad Sugars, por exemplo, e só para finalizar, o Brad Sugars foi do livro O Pai Rico e Pai Pobre, ok? O pai rico do Robert Kiyosaki é o Brad Sugars. Foi o grande mentor dele, é o Brad Sugars. Então, o fulano, se calhar, do mundo que percebe mais nível de negócios e isso. E ele diz o quê? Claro que isto é muito ao extremo, mas ele diz que tu não deves abrir um negócio do qual tu saibas fazer as coisas. Imagina, és bom cozinheiro, não abras um restaurante, porque não vais sair da cozinha. Então, o nível de gestão não faz sentido. Por isso é que eu percebo de gestão, ok, percebo de gestão, mas não percebo nada do ramo imobiliário, não faz mal abrir um imobiliário. E tem de arranjar boas pessoas que consigam gerir aquela imobiliária, e eu sou um investidor, porque eu aí já começo logo como investidor e ponho as pessoas todas a trabalhar. Porquê? Porque eu percebi muito daquilo e não vou sair de lá, não vou sair da parte técnica. Nunca vou sair, é o cozinheiro que não sai do restaurante. O restaurante não cresce enquanto o cozinheiro está no restaurante. O avelheiro tem tantos restaurantes e cresce porquê? Porque não é ele que cozinha. A partir do momento que ele está a cozinhar, o restaurante não cresce. Então, isto é um pouco, esta mentalidade é um pouco fora do ramo imobiliário. Por isso, acho que não é assim tão importante. Acho que, sinceramente, não... Se me falares, para tomar um cafezinho de vez em quando, tipo, consultor, tipo... brincadeira ia sair. Tipo, o broker, o formador, falar com o consultor, já passei por isso, ok? Mas não é por causa disso que ele vai faturar mais 20% no fim do ano. Não é por causa dessa conversa de 5 minutos. Ele pode fazer isso com o broker, com o diretor comercial, não precisa ser com o formador. Pinheirinho, deixa-me acrescentar uma coisa ao Tony, já que ele acabou.
Repara uma coisa, nós até falámos da nossa experiência pessoal, não é? E demos-te essa resposta. Mas se fizesses essa resposta em ambiente abstrato, imagina que estávamos num evento qualquer de marketing, de gestão de marketing, não era este evento com ticket do imobiliário. Eu diria que uma coisa é a operacionalização, outra coisa é a liderança. Portanto, se nós estivéssemos num evento mais técnico, eu responder-te-ia, quando tu perguntas se uma pessoa para fazer determinada coisa tem que saber a prática, estamos a confundir matérias. Uma coisa é a operacionalização da ferramenta, outra coisa é liderar equipas, liderar pessoas que saibam mexer na ferramenta. Isso poria em causa qualquer grande empresário do país. Um grande dono de uma metalúrgica não tem que saber trabalhar o ferro. Mas sabe quais são as coisas que necessita para que a fábrica dele seja boa, sabe com certeza os mecanismos de gestão necessários para que aquela situação funcione e otimize resultados. Portanto, uma coisa é liderar, no nosso caso falamos de equipas, porque o capital humano aqui é de facto a máquina é o capital humano, aliás, mas uma boa empresa liderada por um bom líder, ela funciona muito melhor do que um indivíduo que foi um top producer no imobiliário, decidiu abrir a sua própria agência, que é um fracasso. Isso para mim é um dogma, não mudo esta ideia. Eu conheço ao longo desta vida imensa gente que eram maravilhosos do ponto de vista de consultores no exercício das funções e aspiravam mais, pensavam, porque é que eu não hei de ganhar todo? Abrem as empresas e fracassam. Voltam a ser consultores daí a uns tempos porque ganham muito mais dinheiro como consultores do que como líderes, não têm a potência de liderança. Uhum. Faz todo o sentido. Eu não me quero alongar muito mais na live, já são 8h11 e eu passava já aqui, se me permitissem, para as perguntas finais. E uma delas faz-me todo o sentido perguntar, que é em termos de formação. Todas as agências, ou quase todas as agências hoje em dia, têm a sua própria oferta formativa. E o que é certo é que cada vez aparecem outras soluções formativas, no qual eu me incluo, do Tony, que apesar de ir a agências, tem a sua própria formação, a Susana também tem a sua própria formação, o Vítor também vai às agências e tem a sua própria formação agora, de uma forma completamente independente, os consultores vêm até ele de diversas marcas, e aqui a questão é, já existe esta oferta das agências, deve o consultor ou não procurar formação fora da sua agência, e se deve, onde é que ele deve ter principal preocupação nessa pesquisa, nessa seleção? Basicamente é esta a questão. Susana? Olha, da mesma forma que eu também procuro formação fora do meu âmbito, eu acho que o consultor também deve procurar. Para já nós nunca sabemos tudo, não é? Eu vou procurar informação a várias áreas, de várias fontes, e também é importante ouvires a mesma coisa, mas de forma diferente. Tu aprendes de forma diferente. Eu também acho que isto pode ser um bocadinho polémico, mas as agências muitas vezes estão presas muito à parte tradicional de como é que se fazia há 5 anos atrás, não é? As coisas já não são iguais e a verdade é que as pessoas precisam de muito mais do que aquilo que as agências conseguem e na realidade nem é possível na agência terem essa informação toda, porque a informação é muito vasta, não é? Se nós estivermos a falar, por exemplo, só em marketing digital, tu tens zero informação. Então eu acho que depende muito daquilo da estratégia que o consultor tiver, não é? E para isso tem que ter alguém que o oriente na estratégia, porque senão ele também não sabe fazer isso sozinho, não é? Portanto, mais do que uma formação, ele deve ter um mentor ou um coach ao lado que o ajude a montar a estratégia e depois, pegando na estratégia, perceber quais é que são as competências que me vão ajudar a ter o resultado que eu quero. Porque de outra forma, eu posso ter todas as formações que a agência me proporciona e se calhar não são aquelas que eu preciso. Porque existem imensas coisas que uma só agência nem sequer consegue lá chegar, não é? Eu digo isto porque, por exemplo, no marketing digital, eu própria para o meu negócio, eu absorvo de várias fontes, não absorvo só de uma. Ok, tenho um mentor nessa área, mas depois eu vou beber informação às áreas em que eu preciso mais. E eu acho que é assim que tu deves estar, na realidade, na vida, não é? Porque tu não precisas de estar a beber só de um sítio. E eu sempre fui muito assim, mesmo quando estava a trabalhar na imobiliária, eu ia buscar informações a outros sítios, porque acho que é complementar. Eu acho que aqui não podemos ser muito retos de, ok, agora estou aqui neste sítio e não posso ser daqui e eles dão-me tudo aquilo que eu preciso. Sim, dão aquilo que precisas,
calhar existem mais coisas ainda que tu podes usufruir e o conhecimento hoje em dia é tão vasto que acho que deves aproveitar. Portanto, eu diria que sim, deves ir à procura, epá, e deves consumir aquilo que faz sentido para ti no momento, porque também não dá para consumir tudo, malta. Não dá, porque o conhecimento anda lá fora, é muita coisa, não é? Eu agora para montar o Summit eu vi-me aflita, que eu só pensava, porque tens que escolher, não é? Tens que escolher, ok, quais é que são os temas que se calhar são mais interessantes para a generalidade das pessoas. Mas se calhar há ali temas que não vão fazer sentido para alguns e está tudo certo, porque lá está. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para ti e hoje eu preciso daquela informação, se calhar amanhã não preciso e se calhar hoje não preciso e se calhar daqui a uns tempos eu vou precisar. Portanto, olha, como o Tony estava há bocado a dizer, epá, é como se fosse um menu, não é? Nós temos um menu à nossa disposição, que temos que o ir consumindo à medida que vamos precisando dele. E isto não é fácil, porque lá está, é muita informação e nós estamos constantemente a ser, não é, pixelizados com uma série de coisas, não é? E há que escolher e perceber o que é importante naquele momento. Isto, no fundo, tem a ver com prioridades, não é? Porque senão, se a gente pensar, é tudo importante, a gente quer fazer tudo e quando quer fazer tudo, não faz nada. Certo, faz todo sentido. Também queria chegar a esse ponto, o foco, não é? Sim. Eu tenho que ter atenção quando vou à procura, mas eu tenho que ter atenção aonde é que vou à procura e o que é que eu vou consumir e dentro disso... Qual é que é o meu objetivo? Dentro do curso do Tony, o que é que eu vou consumir dentro do Tony? Portanto, não vou responder mais, portanto, acho que é o Vitor. Sim, Vitor. Eu tenho uma visão própria sobre as coisas, com certeza pode não ser a que comungam a maioria das pessoas, mas eu distingo muito um comercial do imobiliário de um profissional. E para haver especialização também tem que haver a generalização. Portanto, um advogado que se especializa num setor tem que ser advogado primeiro, um médico que é um reumatologista tem que ser médico primeiro da generalidade, para depois se especializar. E eu considero que para uma pessoa estar no imobiliário e especializar-se eventualmente numa natureza de imóvel, imagina, em residencial ou em industrial ou em negócios, ou seja, o que for, ele tem que saber pelo menos a generalidade. E eu apercebo-me que a maioria das marcas, atenção que não estou a falar de nada em concreto, estou a falar de forma natural e abstrata, mas a maioria das marcas debita e oferece formação comercial. Eu, por exemplo, nunca fui tão convidado por grandes marcas do país para ir dar formações. E o curioso é que eles continuam a ver como um fulano que alimenta conteúdo no comercial. E, de facto, eu alimento esse conteúdo. A malta associa-me ao PNL do imobiliário e toda a gente me associa a isso e está-se bem. Porque, de facto, eu tenho estes modelos que criei de PNL para o imobiliário para dar a diferença. Mas eu dou cursos de fiscalidade, às vezes com centenas de pessoas. E eu acho uma aberração eu estar a ser atendido por um consultor que me está a aconselhar e que não sabe o que é um imposto. E que não sabe quanto é que eu tenho que pagar o IMT. E que, na realidade, me faz um contrato de compra e venda. E que põe lá, por exemplo, uma transferência da posse. Ou seja, eu no contrato de promessa até posso ter já as chaves do imóvel. Ele não me diz que eu tenho que pagar o IMT porque ele desconhece. Pensa que é na escritura. É mentira. É agora. Se eu faço um contrato de concessão de posição contratual, tenho que pagar o IMT do valor de quantia de sinal prestada, da proporcionalidade. A malta não sabe. E se formos para as mais-valias, então isso é um regabof. É lindo de morrer. Epá. E, na verdade, eu acho um crime alguém a ousar dizer que eu sou muito bom consultor, quando, na verdade, ele não sabe aconselhar as pessoas. Ele sabe mostrar casas. Mas, para mim, isso é a figura do mostrador. Portanto, de facto, as pessoas têm que decidir que era uma categoria do Código Deontológico da Profissão. Eu sempre fiz parte dos órgãos sociais da Associação Nacional, da APMIP, e tínhamos esse código que acabou por não vigorar. Mas, portanto, ou uma pessoa é mostradora, eu mostro bem casas, abro bem as portas, gesticulo bem com os braços, a apontar para a sala e para a cozinha, passa isso que a malta quer, está-se bem. Também sabem acompanhar, ir à escritura e também sabem ser sérios. Isso eu não duvido. Mas dar conteúdo, eu já duvido. Por exemplo, o curso que vamos ter de avaliação de imóveis, que é outro curso que eu também dou. Então, mas passa-me pela cabeça ir angariar a casa a uma pessoa, aconselhá-la a vender a casa por um valor que, de facto, eu não sei dizer qual é. Só porque eu olhei para o mercado e acho que isto vale 300. E depois vai lá o Tony e diz que vale 320. Vai lá a Susana e diz que vale 350. E se fores lá tu dizer que vale 380, porque te apeteceu. Pá, olha, achaste? A pessoa adora-te a ti, Pinheirinho, e a nós não. Agora, sem dúvida,
que eu acho que é uma pinta eu chegar à tua casa e dizer que a tua casa vale 312, 425 euros. E agora vamos ver qual é a estratégia comercial que vamos pôr. Mas a casa tem um valor de mercado de 312 mil. Sabes porquê? E a grande parte das marcas vai às pessoas e diz é entre 310 e 330. Mas o avaliador imobiliário da banca, quando o banco o chamou para ele ir avaliar, porque está a ser feito um crédito à habitação, ele não pode dizer ao banco que é entre 310 e 330. Ele também dá um valor. E é isso que eu acho que os consultores têm que saber fazer. E é isso que eu vou dar no curso a seguir. Portanto, sem dúvida nenhuma, que a partir do momento que as pessoas têm categoria no que fazem, opa, tudo se cala. Não há matéria. E, portanto, claro que essa pessoa sobressai dos outros, como é evidente. Mas para isso tem que investir. Se tu me perguntas, as marcas dão isso? Não dão, pelo que eu sei. E como não dão, há uma delas que eu conheço que eu dou 14 cursos. Portanto, uns técnicos e uns comerciais. Mas outros haverão, de outros colegas a dar, também acredito que seja muito bom. Mas os colegas que estão a ouvir, ou quem vier a ouvir esta live, que pense se a sua marca proporciona isso. O que eu me tenho percebido é que não acontece. Depois vamos falar da angariação. Uma coisa é o residencial, outra coisa é os terrenos. A malta angaria um terreno, sabem lá o que é o rústico, o que é o urbano, o que é que significa o reno, não sei o quê. A malta não conhece isso. Portanto, devia fazer direito do urbanismo. Depois que falamos dos atos e contratos, também não os conhecem. Da parte do direito real. Maravilhoso. É terrorista. Maravilhoso. É terrorista. Pronto. Mas isto é a minha ideia, eu nem vou falar mais sobre isso, mas de facto acho que há uma carência na formação e há muito a aprender e cada um é que tem que saber onde é que quer estar. Para mim, há objetividade nas coisas. E a objetividade é aquela. Tal como eu quando dou um curso também não tenho dúvida. Basicamente é isto. E até digo mais, na realidade não é responsabilidade da agência dar a formação toda, não é? A pessoa se quer ser um bom profissional tem que ir procurar onde existe. Pronto. Isto é normal, não é? Isto é... Olha, vai lá a mamãe, tens que ir à mamãe. Hashtag vida real. A Cátia estava tipo a chamar o meu filho como se fosse um cão. Toma, toma, toma aqui. Toma, senão ele não ia. Toma, toma o biscoito, anda cá, anda cá. Mas faz todo o sentido isso, ou seja, ainda assim, disseste que eles não apresentam isso e o consultor tem que ter mais do que procurar competência, procurar consciência de que isso é importante, certo? Pois, é assim, mas eu respeito todas as posturas, lá está. Uma pessoa que quer ser visto como um comercial, como um vendedor, está certo. Ele sabe vender, mas depois tudo o que lhe perguntam ele tem que remeter a alguém ou dizer, eu não sei. Opa, eu nunca gostei de fazer isso na vida, dizer não sei. Eu digo quando de facto não sei, mas a maioria dos casos gosto de responder, porque considero que isso é que justifica a comissão que se cobra. Ó Pinheirinho, vamos lá pôr as coisas em pratos limpos. É assim, eu também sou avaliador imobiliário, tenho outras habilitações de outras coisas, seja o que for. Eu dou um curso, imagina, a Susana é arquiteta. Se nós perguntarmos à Susana quanto é que cobraria por fazer um projeto de uma moradia, se calhar levava 10 mil euros. Mas se ela for consultora e for mostrá-la, cobra 20 de comissão. A minha pergunta é, porque aquela que estudou 5 anos, que teve que se inscrever numa ordem, e vai ganhar 10 mil euros quando passa 2 meses todas as noites a fazer um projeto, que define a vida daquela casa durante a perpetuidade, e eu que sou um consultor que nunca vi uma letra do tamanho de um comboio eventualmente. Não estou a desvalorizar, mas imagina que não aprendi nada. E vou abrir as portas da casa e ganho 20 mil. Isto faz sentido? Portanto, para mim, se eu ganho 20 mil, eu tenho que ter muito mais competência do que a Susana. Então toca aí buscar esse conhecimento. Eu acho a comissão altamente ajustada desde que as pessoas tenham um contributo positivo. Agora dizer, eu sou muito sério, eu sou muito honesto para as pessoas. Mas a seriedade vale 5%? Essa é a minha opinião, não sei. Olha, um teste. É o mesmo ou não é o mesmo? Não é. Não é o mesmo. Vou estar com um penteado E diferente. fecha a porta, por favor, o pai está a trabalhar. Só que foi penteado. O Cássio ficou triste, queria ficar aqui. Olha, Não, eu posso dizer uma coisa, ó Pinheirinho, é que tu estás a puxar por mim e agora eu até me apetecia falar disto até amanhã. Mas deixa-me dizer isto das transparências. Uma pessoa da minha família, uma pessoa comprou uma casa agora há cerca de um mês atrás. E até me disseram, eu pedi para me enviarem o contrato de promessa de compra e venda para eu dar uma olhada antes dele ir assinar. Entretanto, acabei por não ter tempo e como esse curso, afinal, foi online, eu pude ir assistir ao contrato, que foi feito por um advogado e que eu respeito imenso, porque eu não sou advogado. Mas quando li o contrato,
que eles projetaram lá no ecrã da agência, e são pessoas maravilhosas, que eu adoro. Quando projetaram o contrato, eu li tudo, achei tudo bem menos uma coisa. Porque quando havia a quantia do sinal, dizia como adiantamento. E eu pedi se não se importa mude para sinal e princípio de pagamento. E o advogado disse, mas quero que eu lhe explique. Eu respondi, não quero que me explique. Apenas quero que mude para sinal e princípio de pagamento do preço. Porque uma coisa é um sinal e princípio de pagamento. No caso de haver incumprimento por parte do proprietário, tem que dar o dobro. Outra coisa era um adiantamento do preço, que se houvesse barraca, tinha que lhe devolver em singelo. Epá, e um consultor não sabe responder a isto. Portanto, o que eu achei é que se eu não tivesse ido, o consultor que lhe vendeu, que era maravilhoso, não diria dito isto. E eu nem tive dúvida. E o advogado nem me perguntou, quero que eu lhe explique. Eu, acha? Então se eu estou a pedir para mudar, não quero que me explique nada, quero é que mude. Mas eu nem vou dizer o que é que isso significa, porque o senhor é que devia saber. Mas também acredito que ele tenha ido pesquisar o que é que isso significava de seguida. Opa, mas quem diz isto, diz N coisas que nem te vou explicar. Ao longo da vida assisti. Pinheirinho, se tu me perguntares se eu tivesse sido consultor e tivesse aceito o adiantamento do preço, havia um litígio entre as partes e eu dizia, pá, tenho que ir a um advogado agora, vão para tribunal, eu sou testemunha. Pronto, eu sou um ser humano do bondoso. Mas, de facto, não agreguei valor neste negócio, não protegi as partes. E eu acho isto um crime. Olha, Faz todo o sentido. devia ser mesmo crime, porque às vezes as pessoas põem-se mesmo em apuros por causa precisamente disso. Sim. É a minha opinião apenas. Agora, para isso temos que estudar direito real também. Então estamos nesta área. Ou encaminhar para alguém que perceba, lá está, não é? Se eu não tenho a capacidade, pelo menos tenho que ter um parceiro que me ajude nisso. Exatamente. Confio, E depois isto está pano para mangas. Por exemplo, os consultores, quando eu dou direito, quando eu dou atos e contratos no imobiliário, que é um cursinho que eu faço, eles dizem, não é preciso reconhecer a assinatura. A minha advogada diz, não, e pronto, então, e está muito bem, não reconheça, põe a cláusula que prescinde, só que a cláusula é imperativa, não é supletiva. O legislador não permite que se afaste essa necessidade. Ele diz que a cláusula é imperativa, ou seja, tem que reconhecer a assinatura. E eu agora pergunto, eu fiz um contrato de promessa entre o Tony e a Susana, eu começo a desconfiar que o Tony está cheio de dívidas e digo à Susana, olha Susana, vamos registrar o contrato na conservatória, vamos lhe dar eficácia real e ele prevalece durante 3 anos. O problema é que eu estupidamente prescindi das assinaturas. Então agora a Susana fica sem o imóvel. Diz lá que isto não foi tão lindo. Ó Tony, francamente. Não sei o que estás a perceber, mas tu entendes, Pinheirinho, o que eu te quero dizer. A vida não está fácil. Sabe dizer isto ou não sabe. Não, E depois vem o advogado que até diz, pomos a cláusula de prescinde da assinatura. Ah pá, pois prescinde, só que eu entalo o cliente com um bocado de sorte. Portanto, comigo, era preciso que me partissem a cara muito para eu permitir que numa agência minha faria um contrato sem reconhecimento de assinaturas. Claro que eu reconhecia as assinaturas, nem que pagasse eu, que era o que eu fazia na minha loja. Pagava-as eu. E se a pessoa não queria pagar, está tudo bem, não paga. Mas eu pago o terceira via e guardo. Se isto der barraca, tenho aqui um válido que segue. São pequenas coisas, mas eu não venho aqui desabafar nada. Mas eu acho que isto, ao ser ouvido por as pessoas, também faz algum sentido. Eu não sei, mas acho que é impossível alguém escutar-me e não sentir bolas. Eu, se fosse um cliente, também gostava que me protegessem dessa forma. E eu, muito honestamente, considero que as pessoas merecem este nível de proteção. Mas para terem este nível de proteção, obviamente, que têm os consultores que estão preparados para isso. E quando me dizem alguns diretores, os meus consultores, eu ofereci-lhes a formação. Pois veja bem, faltaram não sei quantos. Opa, o que é que eu te vou responder? Claro. Para mim, outro estado médico já não faziam parte da minha agência. São pessoas que não querem valor. Não fazem parte. Claro que sim. Claro que sim. Vitor, Tony, leva lá um bocadinho de água e o que é que... Isto depois do Vitor para dá. Eu tenho de ser o primeiro a responder, cara. Pá, porra. Não, mas é verdade. O que o Vitor disse é verdade, sim senhor. E pá, falo por mim. E, por exemplo, a parte legal, e sempre disse isso, foi uma parte que eu sabia que era o calcanhar daquilo. E na parte comercial era, pá, conseguia fazer bem as coisas e sabia que a parte legal, pá, e tinha aí... Porque estas pequenas coisas, pá, são muito importantes na frente do cliente. É muito importante. Mas já para transmitir confiança, e não só. Porque a questão aqui é o consultor, como o Vitor dizia bem, não é que o consultor seja má pessoa, é que o consultor não sabe que não sabe. O pior é isto. É o consultor, o broker, pá, há muita coisa que eu não sei que não sei. Pá, é tão simples quanto isto. A formação é importante porque
que é para tentar descobrir aquelas coisas que eu não sei que não sei. Por isso é que eu costumo dizer, nas minhas funções logo no início, eu costumo dizer sempre, eu teste numa delas, eu quero que vocês saiam daqui todos, pá, incomodados e frustrados. Eu não quero que saiam daqui contentes. Porque saem contentes, vocês vão sair a saber o que já sabiam. E quero que vocês saiam incomodados, tal como ficamos incomodados a ouvir o Vitor agora dizer, pá, caralho, eu pensava que estava fazendo certo, mas não estou. Estou a fazer. Eu afinal, pá, eu não sabia que não sabia. E isto é importante. O muito complicado disto, e a falar de nós também enquanto, porque nós somos, pá, nós também somos, pelo menos eu falo por mim, pá, estou sempre a investir em mim próprio a nível de formação, está acho que vai em 25 mil euros, pá, tenho que estar sempre a investir em mim próprio. Porquê? Porque às vezes, e atenção, há muita formação que às vezes nem sequer vejo tudo, pá, mas às vezes basta o caraças de uma frase que eu digo, pá, não tinha percebido isto. Há uma pergunta que outra pessoa fez, que a outra pessoa tem mais consciência do que eu, mas lembro, pá, alguém entrava aqui na live e perguntava ao Vitor, olha, como é que é a parte do reconhecer assinaturas? E o Vitor respondia. E eu só a ouvir e passava, caraças, não sabia daquilo. Então, não foi a pergunta. Eu costumo dizer, o que vai transformar a carreira do consultor, e não é só consultor, é em qualquer coisa, não é nós próprios. O que nos vai transformar a nós próprios não é a pergunta que eu sei que eu quero responder, é a pergunta que eu ainda não sei que eu preciso responder. E isso, nas mentorias em grupo, é muito importante, porque se for só nas formações, imaginemos, porra, eu não sei email marketing, então vou comprar a formação de email marketing, ok, mas é uma coisa que eu já sei que não sei, ainda vá lá, ok. O pior é aquelas coisas que eu não sei que não sei. E uma das coisas que eu aprendi, que a pergunta toda, para não fugir a tua pergunta foi, pá, se é importante procurar formação fora do imobiliário, fora da agência imobiliária. Pá, eu gosto de pensar sempre que o que me faz perder mais dinheiro, a mim, é não saber. Tão simples quanto isso. Quem fatura 500 mil não fatura 600 mil porque não sabe faturar 600 mil. Se eu soubesse faturar 600 mil, tinha faturado 600 mil. Quem fatura 50 não fatura 60 porque não sabe faturar 60. Por senão tinha faturado 60. Não é por horas de trabalho. Porque se fosse por horas de trabalho, pá, o pessoal das obras é dos mais ricos do mundo, não é? Pá, os coitados trabalham de sol a sol e a trabalhar árduo, não, por isso não é horas de trabalho. É, ok, naquelas obras, o que é que eu consigo trazer de valor àquelas obras? O que é que eu consigo produzir? E isso é muito mais trabalho intelectual. O consultor, e não só, qualquer dono de uma empresa, o consultor é dono de uma empresa, é muito mais trabalho intelectual, muito mais um jogo intelectual do que um jogo de mãos da massa. Não estou a dizer que mãos da massa não é importante. Agora, mãos da massa é secundário, porque é a parte técnica. E esta parte intelectual, como é que nós conseguimos aprender? Pá, indo a formações, lendo livros. Então, pá, se o Chris Voss, um dos melhores negociadores do FBI, escreve o cara, seja um livro, com a experiência dele, 30 anos a trabalhar no FBI a negociar. Pá, será que eu não vou ler aquele livro? Será que não faz sentido eu não ler aquele livro? Para nem sequer falar, de ir a uma formação dele, para assistir a uma mentoria dele, para conseguir falar com ele. Pá, falar com ele, Tony, é 10 mil euros, imaginemos. Pá, esses 10 mil euros pode dar 50. Porque as formações, e pá, digo isto agora, na altura também não dizia assim, mas mais maduro consigo falar assim dessa forma. Eu vou a uma formação, pelo menos quando eu vou às minhas formações, as minhas mentorias, não é no sentido, olha, esta formação não tem de ser para mudar a minha vida. Não. Pá, há sempre alguma coisa. E ainda por cima no ramo imobiliário, caraças, que o valor da comissão é tão alto. Às vezes há formações de 200, 300 euros, o pessoal diz, isto é caro e tal, não sei o que mais. Pá, se saem de lá com uma técnica que dê para fazer uma angariação que não iam fazer, pá, ganham 3 mil euros, pá, está mais do que paga. Eu para isso, porque o meu ramo é um pouco mais caro para as formações, eu não tenho muito tempo para ganhar 10 mil euros a um gajo. Para estar 5 horas, não é 5 horas, é 5 vezes com ele, em grupo. E atenção, só para este menino eu já lhe devo ter pago uns 13, 14 mil euros. Então, pelo menos no meu ramo, para aprender, é mais caro do que o consultor. Porque se nós dizéssemos a um consultor, pá, tens de pagar 10 mil euros para aprender uma coisa que vai, se calhar, dobrar a tua faturação, eles não aceitam. E depois continuam a bater com a cabeça na parede e tal, não sei o que mais. E está tudo bem, porque eu também já fiz isso. Agora, e estou a dizer, a forma como eu vejo as coisas agora é um pouco diferente, porque eu sinto que eu, quando comecei a fazer isso, pá, alavanquei a minha carreira no instante, entre aspas. Por isso é que as pessoas diziam, como é que tu conseguiste? São muitos 3 anos, pá, eu não mais referência, mas o pessoal acha-me referência, então eu fico contente com isso. Como é que em tão pouco tempo conseguiste? Pá?
Isto não é sorte, não é só para falar que ninguém percebe nada do que eu digo, não é por estar aí porque eu estou numa ilha. Isto foi muitos anos a aprender coisinhas. Isto foi muito dinheiro investir em informação. Foi muito tempo investir em informação gratuita. Foi muita hora, enquanto era consultor, mas nunca fui para fazer isto. Depois foi como o Vítor falou bem, a vida chamou-me para isto depois e eu via naquilo na altura por hobby. E na altura eu era consultor no meu rádio, no rádio do carro e não via rádio. Era MP3, audiobooks, era só isso. Eu hoje em dia faço cardio, faço musculação todos os dias de manhã, na hora do cardio, 30 minutos, e estou sempre a ouvir uma formação. É sempre. É muito raro que eu não ouça uma formação. Só se tiver mesmo, muito... É muito raro. É muito raro não ouvir uma formação nessa altura. Porque eu sei que, embora, mesmo que seja uma formação que eu veja, não treino nada aqui. Às vezes acontece, eu vou a uma formação, assisto uma monitoria e tal, não sei o que mais, pode ser de 5 mil euros, 10 mil euros. Se eu não gostei, é bom, porque eu digo, ok, e não gostei disto, nas minhas não vou fazer isto. Então nós tiramos sempre alguma coisa. Claro que o meu ramo é diferente do consultor, mas acaba por ser igual, porque eu também, quando fui consultor, eu procurei muito fora, muita informação fora. Muito do CRS, do Vítor, do Máximo Forte, Paulo de Vilhena, malta que nem sequer está cá em Portugal, YouTube, hoje em dia temos YouTube, na nossa altura, na necessidade disso, de início. Agora, há sempre o risco. E aqui a questão é essa, o consultor, tenho medo de arriscar na formação. Vai haver sempre esse risco. Agora o que temos de pensar é qual é a minha versão ao risco. Ok, tipo, eu prefiro que, imaginemos, uma formação de 1000 euros, imaginemos. Ok, se eu perder os 1000 euros, se calhar não, a minha vida segue. Mas se a formação for mesmo boa, aquela porcaria pode mudar a minha vida. E às vezes os consultores não pensam assim dessa forma. É porque essa formação de 1000 euros pode dar 100 mil euros, pode dar 200 mil euros ou 300 mil euros, porque tu tens aí um método de trabalho. Tu consegues aí tipo uma receita, tu consegues aí algo que tu consegues. E se não correr bem, ok, se esses 1000 euros a tu de dinheiro não entres. Por exemplo, na minha mentoria do 1 a 1, que é um valor mais alto, eu pergunto sempre lá a última pergunta, é sempre, ok, estás disponível para investir X? Se a pessoa diz que não, eu sou o primeiro, ou então diz que vai investir dinheiro emprestado, eu sou o primeiro a dizer, não. Não trabalhamos. Quando tiveres, ok. E não quero ficar com o dinheiro das pessoas. Exatamente, não quero ficar com o dinheiro das pessoas. Não faz sentido. Por isso, é um pouco nesse sentido, ok. Se vais perder esses 1000 euros, consegues seguir, porreiro. Se não consegues seguir, não faz mal. Faz depois, começa num patamar mais baixo. Há muita informação gratuita. Todos nós estamos aqui, fazemos conteúdo gratuito. Começar por aí. Agora, nós estamos deste lado, nós somos formadores, claro que vamos dizer que a formação é importante. Porque não vamos ser cínicos. É algo que nós utilizamos, ou seja, nós somos formandos sempre também, não é? E fazemos. Portanto, eu aprendo com a Susana todos os dias, aprendo contigo, vou à tua formação e só não estou na tua academia por uma questão de foco, tipo, para não ter que estar lá, tipo, tu ia sentir a obrigação de estar lá às segundas de manhã a ouvir as dores, é a única, senão eu também estava lá e estou no Vítor porque é uma oportunidade que eu vejo neste momento, não só no conteúdo, mas também na forma de formar. E é importante, nós, desculpa ter-te interrompido, até porque o Instagram só nos dá 2 horas de live, eu não quero ter que começar uma novamente, e é importante eles terem a noção e perceberem quais é que são os meus pontos fortes, quais é que são os meus pontos fracos. Quer dizer, hoje o Vítor, só das coisas que o Vítor falou aqui, tu falaste aqui, que a Susana falou, já é uma formação que vale muito dinheiro, só das poucas coisas que se falaram aqui. E já vão, o não sei que não sei, alguns dos consultores que nos estão aqui a ouvir já passaram à fase mais importante, que é eu sei que não sei. E agora começa a jornada a sério. De certeza absoluta que só por ter havido esta pequena troca de ideias já vai ser um melhor profissional. Quanto é que isto vale? Não é? Quantas escrituras isto vai trazer no futuro? E que foi formação gratuita. Portanto, pessoal, ainda estamos nos 250 euros. Isto está aqui muito... Mas já agora, te falaste de uma coisa aí, é só mesmo um minuto, e já se vai falar e eu reforço, pessoal, pago, entre aí na direção de fundos. Mas só por causa disso que tu falaste agora, por ser gratuito. O gratuito é importante, mas também, e não estou a dizer isto para não ver conteúdo gratuito, que nós fazemos sempre todos os dias, é importante e depende do passo de cada pessoa. Mas o dinheiro transforma. O que eu estou a querer dizer nós sabemos o que podemos comer.
mas só quando pagamos um nutricionista começamos a comer o que já sabíamos que devíamos de comer. Às vezes é preciso esse compromisso. Pode não ser com dinheiro, às vezes o dinheiro é a coisa mais fácil, em que estou a pagar, imaginemos, eu posso comprar um livro de 17 euros, eu posso não ler. Se o livro vem gratuito, mais peça não leio. Se for 17 euros ou 20 euros, mais peça leio, mas posso não ler. Pá, mas se for uma formação, imaginemos, 10 mil euros, nós ficamos, pá, tenho que fazer isto, e estou comprometido. Então o dinheiro compromete. Mas posso-me comprometer de outra forma. Imagina quando tenho dinheiro e quero ver a formação, pá, tudo gratuito e tal, não sei o que mais. Comprometer com alguém, comprometer o que eu vou fazer, com o diretor de loja, com um colega, com alguma pessoa, dizer, olha, não, pá, estamos nisto os dois juntos, eu vou ver se tu fazes, tu vais ver se eu faço. Há aquela accountability, que isso é o mais importante do coaching. Se não tiver ninguém, o dinheiro compromete. Tal história, pá, já que eu estou a pagar o ginásio, eu vou. Pá, é só agarrar nos ténis e ir andar. Só que não, agora eu vou começar a treinar porque eu estou a pagar o ginásio. Pá, basta agarrar os ténis e ir para a rua, já somos mais saudáveis, já deixamos de ser sedentários. Por isso, o dinheiro compromete no bom sentido. No bom sentido. Certo, Mas olha, sabes que o compromisso aí é que está a palavra-chave. É que a maior parte dos consultores não tem esse compromisso, até tem receio de eu vou-me comprometer, mas eu não vou fazer nada com a formação, ou não vou fazer nada com a mentoria. E este é o principal receio. E vocês também, vocês já investiram, como eu também, diria, milhares de euros, não é, em formação, e isto parte de uma decisão nossa. Quando nós fazemos uma formação, a decisão que nós estamos a tomar é eu vou fazer o melhor com esta formação, independentemente de saber se ela é boa ou má, não é? Claro que a gente tenta escolher a melhor formação, mas a verdade é que às vezes a coisa não corre bem, não é? E pode não estar à altura das nossas expectativas, como o Tony estava a dizer. Agora, eu aproveito sempre o máximo, não é? Porque eu decidi isso. E desde que saia uma ideia, está feito. Agora, a questão é exatamente o compromisso, que não nos ensinam a ter, não é? E que, epá, é difícil, causa dor, não é? E a malta não gosta. É um bocadinho por aí. Acho que depende muito mais dessa decisão. Sim, sim. E faz todo sentido isso e nós justificamos o facto da formação ser importante por continuarmos sempre a formar-nos. O próprio Vítor, que é este guru de conhecimento, poço de conhecimento que nós vemos aqui, ele teve a formar-se agora há pouco tempo porque sentiu que precisava de mais esse conhecimento. A Susana continua a formar todos os meses, sempre. O Tony também está sempre a ouvir conversas, outras visões, e é ter esta atitude mais ativa, não é? Em busca do conhecimento, em busca de eu ser o melhor amanhã. No fundo, quando é que eu preciso de virar para passar para o degrau a seguir? E pronto, última questão, porque está mesmo a terminar e queremos ir jantar, eu quero ir ter com as minhas crianças também. Última criança, não, caraças. Última questão. Olha que o universo escuta tudo. O universo. Não quero mais crianças, já chega àquelas, Vitor. Vais fazer. Portanto, se uma só palavra definisse o setor imobiliário, qual seria? Já está a ver? Eu não ouvi. Desculpa, nem ouvi a pergunta. Se uma só palavra definisse o setor imobiliário, qual seria para cada um de vocês? Sou eu outra vez a primeira? Eu sou sempre a tirar das leões, sou sempre a primeira. Vou lá, bora lá. Epá, eu digo sempre a mesma coisa. Na realidade, a minha palavra é sempre a mesma para tudo quanto é coisa. Mas a verdade é que é coragem. Não é? É preciso muita coragem para estar no ramo imobiliário, para ser empreendedor. Gostaria de estar aqui o dia todo a falar, mas eu sei que o Vítor vai demorar ainda algum tempo a falar. Não, é que o live vai terminar daqui a 10 minutos, um quarto de hora no máximo, que isto vai abaixo. Mas eu acho que é isso. Nós não conseguimos estar neste ramo sem ter coragem para avançar, não é? E por acaso é engraçado que eu estava a ouvir um bocadinho do live anterior, foi o Helder, não foi? Eu sou péssima para nomes. É o Helder, não é? Henrique e Marina, sim. E ele falou em amor, e isso também me diz muito, porque a coragem, na realidade, é o quê? É agir com amor, não é? Com o coração. E eu acho que é muito isso, é agir com o coração, mas agir. Porque se tu não fazes nada, e isto é um ramo, uma atividade que precisa de ação, mas precisa muito de coração também. Portanto, a palavra é coragem. Tony.
Olha, eu vou. Inscrevam-se na Vou fechar academia. contigo e vou unir essa pergunta. Não, acho que sim, não. Vou ser chato contigo e vou unir essa pergunta a uma que não tivemos tempo para responder, que era a SaaS. Tu disseste quais eram as carências que faltavam no ramo imobiliário. E eu vou unir essa pergunta à última, porquê? Porque eu vou dizer as palavras que devia de existir no ramo imobiliário, que para mim devia de ser, mas não é porque é uma carência, que era humildade e união. Acho que o ramo imobiliário, as palavras deviam de ser essas e não são. Porquê? A malta já sabe que eu sou direto, não tenho nada a dever a ninguém. Há muito ego. Neste ramo há muito ego. Há muita guerra. Quem devia estar mais junto, está mais separado. E parece que somos crianças do liceu para ver se a minha é maior do que a tua. E não faz sentido. Não faz sentido mesmo, porque todos querem um MLS, todos querem só os exclusivos, todos querem isto, e depois as grandes imobiliárias, grandes redes que têm se calhar mais força para conseguir isso, estão sempre as facadas nas costas uns dos outros. É importante haver a competição. É muito importante haver a competição, mas acho que não é. Podemos conseguir de vez em quando parar até a Liga Portuguesa, futebol é o que é, de vez em quando unem-se e vão ver as regras e tal, não sei o que mais. E estamos a falar de futebol que tem muito mais paixão do que o ramo imobiliário. O ramo imobiliário é muito pior do que isso. E vocês que estão atentos, por exemplo, ao mercado do marketing digital, por exemplo, no Brasil, nós vemos que os grandes concorrentes, as grandes concorrências, imaginemos duas grandes figuras do mesmo nicho, juntam-se várias vezes, fazem lives, veem o que é que está a resultar comigo, o que é que está a resultar contigo. Por isso é que eles cresceram mesmo muito. Eu acho que são. Os Estados Unidos também é grande, mas eu acho que o Brasil está muito maior. E porquê? Se nós pensarmos bem, é por causa da união que eles têm. Nós vemos, por exemplo, isto se calhar são nomes que a maioria do pessoal pode não perceber, mas vemos, por exemplo, o Pedro Sobral e o Tesla, que são concorrentes para o mesmo tipo e tal, não sei o que mais, e os dois unem-se, e um aprende com o outro, e os dois brincam com eles e tal, não sei o que mais. Então, cada um luta pelo seu cliente, mas sabem que a pior concorrência é uma afirmação, no caso deles. Então, no nosso ramo, a pior concorrência, eu imaginemos que tenho uma grande agência. A pior concorrência, o pior que pode acontecer para o ramo, para a minha loja não faturar tanto, é se o proprietário da minha angariação, ou da angariação que eu quero ter, teve uma má experiência. Porque eu sou um proprietário profissional do ramo imobiliário. Se eu faço um exclusivo com uma imobiliária e aquilo corre-me bastante mal, e já penso, não quero saber de imobiliárias e quero vender sozinho. Então, a partir do momento que eu vou e fui bem tratado, mas por acaso não consegui vender, ok? E o mais depressa vou para outra imobiliária, porque digo, não, o ramo está bom. Este consultor, não teve sorte e tal, não sei o que mais, mas o ramo está bom. Se nós pensarmos bem, o pior que pode acontecer para qualquer ramo é a má concorrência. E para isso é preciso haver união. Não estou a dizer que paz e amor em todo o lado, tem de haver competição, não estou a dizer o contrário, mas acho que, e atenção, não estou a dizer mal do ramo porque, pelo que dizem, e acredito que seja, não sou muito aí do internacional de ver como é que é, mas depois dos Estados Unidos e Canadá, acho que Portugal se calhar tem melhor serviço. Sinceramente, acho que por isso, e não tem nada a ver com os 2005, os 2007, crescemos imenso. E foi responsabilidade dessas empresas. Não foi das associações, não foi. Essas empresas vieram aqui desbravar terreno. Remax, Ceras, Centros, vieram aqui desbravar terreno. Mas eu acho que está na altura de voltar e outra vez a desbravar um pouco de terreno, enterrar os machados e haver aqui um pouco mais de humildade e união. Acho que isso ia mudar o ramo. É verdade. E eu me sinto, agora há um ano para cá, a Susana és muito culpada disso. O Summit sinto que veio fazer aqui. Eu não gosto das culpas, olha lá. Sim, mas o Summit veio aqui revitalizar. Mas veio também, foi um evento que acho que uniu o pessoal todo do imobiliário e de marcas diferentes. E isso está a ser cada vez mais fomentado e cada vez é mais normal haver essa partilha. E nota-se porque o mercado imobiliário tem muito a crescer com esta partilha. Olha, ninguém me perguntando e porque calhando que sim, para mim é partilha a palavra. E Vítor, com isto passo para ti, qual é que é a palavra que tu dirias? Eu vou dizer só uma, mas tenho que dizer uma apenas. Mas esta sem outras não fazem sentido. Mas vou dizer uma, até porque eu vou-te dizer. Eu tenho uma coisa marcada em Aveiro agora. E se não chegar a tempo, agora é que eu fiz um donativo daqueles, porque se eu não apanhar o sítio aberto até ao fim do dia,
tenho que comprar amanhã por muito mais caro, porque hoje havia uma campanha espetacular que eu já reservei tudo. Portanto, para mim a palavra é relação. E eu não estou a dizer relação, porque isto não é relação nenhuma. Isto é tudo pacífico desde que saiba fazer. A palavra é relação, porque nós, na verdade, falamos de pessoas. Ao falarmos de pessoas, nós temos que nos relacionar. A minha tese de mestrado em 2008 já foi sobre marketing relacional. Portanto, eu sempre achei que, na verdade, a relação que estabelecemos com as pessoas são aquelas que nos fazem ter o sucesso ao longo da vida. Eu considero que isto é uma profissão que se escolhe. Não é que se encosta porque não tem mais nada. E se é a profissão que se escolhe, temos que ser bons naquilo que fazemos. E para sermos bons naquilo que fazemos, ao estabelecer uma relação com as pessoas, uma relação de confiança, temos negócio para a vida toda e nunca há crises. Portanto, isto funciona sempre lindamente. Agora, quem quer fazer negócios pontuais, com base na incerteza, na pressão, na coação, epá, não é o meu público sequer. Eu não tenho esse público. Eu acho que tenho tido sorte na vida. Eu costumo dizer que só conheço gente boa, porque os maus não querem nada comigo. Opa, eu ando pela rua, mas não conheço gente má. Eles não... Também sofro desse mal. Eu não atraio gente má. E também não atraio consultores que querem fazer negócios imobiliários pontuais com base no oportunismo, no tirar vantagem competitiva umas sobre os outros, a tentar aproveitar-se, a defender uma das partes, a prejudicar a outra, porque tenho que defender o meu cliente. Eu acho que isso não é mercado imobiliário para a mediação, ou pelo menos não é aquela que eu vejo. Aquela que eu vejo é onde as pessoas se sentem bem, é onde as pessoas não têm desgaste, é onde as pessoas não fazem compressão negócios e depois chegam a casa e os filhos pedem para ir ao cinema, eles espetam-lhe das talos que já não têm paciência. Portanto, isso não é para mim. Para mim, a mediação imobiliária é aquela onde as pessoas ajudam os outros a ser felizes, a realizar os seus negócios, oferecem os seus conselhos para que eles tenham o negócio assente na certeza e no conhecimento que lhe é oferecido por parte desses consultores, e essa relação de confiança que se estabelece. Eu digo muitas vezes que na mediação imobiliária, para ser bem sucedida, em meu entender, o consultor tem que estar de braço dado ao cliente e não frente a frente. E para estar de braço dado é uma relação, uma caminhada conjunta que se faz, com base também depois na recomendação. Enfim, isto são relações. Mas não é só nesta área. Se perguntares noutras áreas, noutros setores de atividade, também é relação. E, portanto, quando nós temos pessoas que estão no setor e que não olham nos olhos, não criam laços, não criam relação e, portanto, não são consultores. Podem ser alguém que está a prestar um serviço ao imobiliário temporariamente. Esse temporariamente pode ser 20 ou 30 anos, mas não deixaram de passar a raspão. Eu costumo dizer sempre, eu adoro matemática, sempre fui da área de matemática, e nós estudamos a dada altura a tangente e a secante. A tangente passa 2 pontos na curva, não é? Na circunferência. A secante só toca num. Peço desculpa, a tangente passa num e a secante nos dois. E, portanto... Eu já nem me lembrava disso. Mas lembro-me. E, portanto, nós temos que ser secantes no imobiliário. Temos que atravessar o imobiliário de lado ao outro, perfurar isto tudo e não raspar. Esta coisa do toque e foge não é para quem quer ficar. E, portanto, há que estabelecer relações. Pelo menos eu posso dizer que continuo a estabelecer relações com as pessoas, porque, apesar de não ser consultor, sou alguém do imobiliário. Boa, boa. Relações. Portanto, como pessoal, dizia o outro, imobiliário de corpo e alma, que é o meu hashtag, não é? É verdade, é verdade, é verdade. O hashtag de agora é o imobiliário solidário e devemos ter mais campanhas deste género, não sei quando, mas deixa-me ver até quando é que eu tenho coragem para fazer mais uma jornada destas. E acabamos então com, neste caso, o Tony disse 2 palavras, humildade e união, a Susana, claro, coragem, e o Vítor, relação. Só falar aqui com o Freddy. Freddy, sim, os vídeos, ou seja, as lives vão ficar todas disponíveis. Ele perguntou ali que ninguém esconde nada a ninguém, isto é mesmo para partilhar, as pessoas terem acesso, aprenderem o máximo que podem. Eu espero que tires o maior valor possível de todas as lives, há muito para aprender nas outras antes. Olha, se precisares de ajuda, fala comigo, eu faço o download, mando-te os MP3 para tu ouvires com calma, eu vou-te ajudar. O importante é que haja partilha também nisto. Por isso, muito obrigado a vocês pela vossa disponibilidade. Vítor, não quer que percas esse negócio. Não. Tony, todos perceberam o que tu disseste, espetacular. Susana, é uma honra teres-me a acompanhar de uma forma tão próxima também. E deixo-vos só 1 minutinho, 60 segundos cada um, só para se despedirem do pessoal. A todos vocês tiveram que ir a ver quase 2 horas. Incrível, incrível.
muito obrigado. Os 250 euros só comprovam uma coisa. Fizemos alguma coisa. Se não fizéssemos, era bola. Por isso, pessoal, 1 minuto para cada um e vamos a isso. Podes começar. Tony, começa tu, Tony. Bora. Ainda Agora não é Susana. Eu não preciso de 1 minuto para se despedir, pessoal. Vamos vender umas casinhas que ali não sozinhos. Boa, Susana. Mas não é preciso 1 minuto, é gratidão. Gratidão a toda a gente que esteve aqui, porque eu vi aqui muitos lives, de vez em quando entrava e saía. Epá, e a malta foi espetacular, não é? Houve aqui muita gente a entrar nos lives e acho que, pá, e agradecer-te a ti, Augusto, Pinheirinho, não é? Que agora ainda por cima estás a tirar tempo dos teus gêmeos, não é? Portanto, vai-te embora. Vítor. Olha, eu sou grato ao setor, sou grato aos consultores, sou grato aos clientes do imobiliário, mas sobretudo sou grato a mim mesmo por reconhecer essa gratidão. Muitas vezes quando alguém me diz obrigado, eu digo não precisa porque eu já me agradeci a mim mesmo por ter feito isto desta forma e essa gratidão é o que nos dá energia para continuar a ser no mesmo registro. Ontem eu tinha uma conversa com alguém, Susana, tu estás bem, querida? Sabes que às vezes eu provoco estas coisas às pessoas quando estão a beber. Eu tenho que moderar as palavras, quando alguém bebe à minha frente. Mas pronto. Olha, Tony, por falar em beber e nessas coisas, eu há bocado disseste uma expressão que eu ainda vou ter que perceber o que é que isso significa, que eu nunca ouvi isso no liceu. Quando eu era mais jovem, nunca... Mas pronto, eu não conheço essa expressão, pois has de dizer o que é que isso significa. De qualquer forma, Qual expressão? Eu nem percebi bem, aliás, nem percebi bem, nem sei se a Susana sabe explicar o que é que isso significa e se sabia, porque, bem, não sei. Olha, eu estou... Pronto. Olha, Pinheirinho, gratidão por o imobiliário me ter permitido estar cá estes anos todos. Gratidão porque ainda existir alguém que me ouça. E por alguém me fazer acreditar que eu ainda sou útil na vida dessa pessoa. Sempre que nós sentimos que contribuímos para alguém, isso para mim é maravilhoso. O setor imobiliário pode ser uma atividade altamente rentável, quem a leva a sério, ou pode ser uma pouca vergonha para quem vem aqui brincar. Portanto, basicamente eu até aí acho que é justo, porque ninguém sai enganado. Quem é mau não ganha nada, portanto, também não foi enganado. E quem é bom ganha nas horas. E, portanto, eu espero que as pessoas pensem e acreditem de facto aquilo onde estão. Há sempre gente que vê um copo meio cheio, meio vazio. Há sempre gente que pensa, os meus clientes não dão exclusivo, os meus clientes não assinam, os meus clientes não compram, isto agora não há empréstimos não sei quantos, mas enquanto uns estão a perder tempo a dizer isso, os outros estão a faturar como nunca faturaram na vida. Portanto, de facto, as pessoas podem ter duas posições para escolher. Ou estar do lado da causa ou do lado do efeito. Ou estão do lado da causa e sentem que tudo o que acontece na sua vida foram eles que criaram, e são eles que pedem, ou do lado do efeito porque preferem ser consequência de alguma coisa. Eu prefiro ser do lado da causa. Até hoje, de facto, o imobiliário agradeceu-me por eu cá estar e remunerou-me por isso, permite-me viver à conta disto, com a minha humildade, como dizia o Tony. Eu às vezes costumo dizer que o excesso de humildade também já é defeito, eu prefiro caracterizar-me com humanidade. Mas, olhem, obrigado a ti, meu querido, por me teres convidado. Sabes que gosto mesmo muito de ti, tenho na maior estima. O Tony tem uma paixão de coração já há tantos anos, que é um ser humano maravilhoso. A Susana é esta delícia que nós abraçamos e damos muitos beijinhos. Teve a ousadia de me convidar para o Summit o ano passado sem me conhecer. E tu, Pinheirinho, achaste que ela me devia dispensar porque eu era um gajo com um horário. E, portanto, rói as unhas a vida toda, que eu vou-me vingar de ti sempre, sempre, sempre. Mas obrigado a todos por cá terem estado. Obrigado a todos por me ouvirem. E, opá, façam mais isto. Eu um dia, quando for mais velho, já ninguém me quer, de certeza. Chamem mais vezes, que é para eu sentir que ainda cá estou. Então vá. Combinado. Bom, pessoal, obrigado. As lives vão continuar, vão ficar disponíveis. Se por acaso estás a ver isto e não está em live, estás a ver isto em replay, com certeza isto ainda estará aqui associado à angariação de fundos. Se tiver, pá, faz a tua parte, ok? O imobiliário também agradece, a ajuda de berço também agradece. Se porventura não estiver ativo e estás a ver isto em 2027, já está, não, 2032, já o Vítor já foi para o MECO, portanto, já faz um favor a ti mesmo, vai nos encontrar lá. Podemos nos encontrar lá.
vai até ao perfil do Instagram da Ajuda Terço ou outra qualquer instituição e faz a tua parte também. Não fiques à espera que alguém diga aquilo que tu podes fazer de melhor pelo outro. Pessoal, obrigado e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A nível de gratidão, São Tomás de Aquino, aprendi isto com o senhor que está aqui em baixo, o Sr. Vítor. Muito obrigado. Tchau, tchau.